Assim que transmigrei, herdei as terras férteis da minha família. Só queria ser um pequeno proprietário de terras em paz e viver uma vida tranquila, mas fui ameaçado por uma mulher de preto no meio da noite. Ela me torturou à força com a habilidade de sugar a terra a noite toda e, depois, jogou uma moeda de cobre e foi embora. Pensei que fosse apenas um encontro dominador simples no meio da noite. Quem diria que, 6 anos depois, a mulher apareceria com uma filha? Acontece que a mulher é a atual imperatriz da Zou. 6 anos atrás, ela foi envenenada durante uma luta com o príncipe herdeiro. Finalmente, para se desintoxicar, ela foi forçada a ter um relacionamento com um jovem fazendeiro. No dia seguinte, ela queria matá-lo, mas não conseguiu fazê-lo várias vezes ao se lembrar do delicioso salsichão de amido. Finalmente, ela não teve escolha a não ser jogar uma moeda de cobre e ir embora, mas inesperadamente engravidou de uma vez e deu à luz uma menina 10 meses depois. Mais tarde, ela escondeu a menina no palácio e a criou até a idade adulta, mas recentemente alguém na corte descobriu que ela tinha uma filha. Para a segurança da filha, ela não teve escolha a não ser trazer a filha de volta ao lugar da noite absurda de 6 anos atrás. Esta é realmente minha filha? Fiquei parado na porta, olhando atônito para os 2 adultos e uma criança. Não pude deixar de pensar no que aconteceu aqui 6 anos atrás. 6 anos atrás, eu tinha acabado de transmigrar para este continente e não tinha tido tempo de digerir as memórias deste corpo. Alguém invadiu pela janela, segurando uma espada e ameaçando, forçando-me a obedecê-la. Ela estava vestida com roupas escuras. Mesmo estando ferida, ela era muito dominadora e me controlava diretamente. Se este corpo não fosse relativamente jovem, eu estimo que naquela noite eu teria me tornado um protagonista apavorado. Nunca pensei que um dia ainda poderia encontrar a outra pessoa e que ela traria uma criança. Será que ela encontrou alguma ameaça e precisa enviar a criança para cá? Mamãe, ela é meu papai? Este lugar parece tão pequeno e pobre. Será seguro? A menininha puxou a porta de madeira feita por Ruacho e disse com uma voz infantil. Ser criticado por minha própria filha por ser pobre me deixou um pouco envergonhado. No entanto, a maneira como ela fala é muito fofa. Originalmente, eu só queria cultivar bem e vir para este mundo. Vivia em paz como um pequeno proprietário de terras ociosos por 6 anos. Agora, de repente, tenho uma filha. Parece que não posso mais ficar deitado. Só queria saber o que minha esposa barata está pensando. Será que ela ainda vai sair diretamente com a mesma determinação da última vez? Esta minha esposa barata ainda não casada. Deve ser a filha de uma certa família rica ou de uma família de artes marciais. Suas habilidades de artes marciais são muito fortes. Caso contrário, eu não teria sido facilmente sequestrado por uma mulher e passado aquela noite absurda com humilhação. A identidade da outra pessoa não deve ser simples. Na verdade, é mais seguro aqui. Ninguém deve saber em uma pequena aldeia. A mãe está enviando você para cá por desespero. Espere que a mamãe cuide das coisas e volte para te buscar. Gong Yuan disse, virando a cabeça para olhar para mim. O nome da filha é Gong Xinyi. Chame-a de Xiao Yi. Ao ouvir isso, não pude deixar de murmurar. Li Xinyi também soa muito bem. Por que o sobrenome é Gong? O que você disse? Gong Yuan franziu a testa e perguntou. Nada. Eu disse que nossa filha é muito bonita e se parece muito comigo. Claro, ela também herdou sua beleza incomparável. Quando percebi 2 intenções de matar novamente, acrescentei apressadamente. As mulheres deste mundo são tão aterrorizantes? Por que não dizem nada? É usar habilidades ou comover as pessoas. Gong Yuan ficou em silêncio, e depois de um tempo disse levemente, deixarei ela aqui temporariamente. Por favor, cuide dela. Voltarei para buscá-la depois de um tempo, quando terminar meus assuntos particulares. Darei uma recompensa generosa. Que bobagem é essa? Sou o tipo de pessoa que não cuida dos próprios filhos? A propósito, sua família está enfrentando alguma dificuldade? Não consegue sustentar a criança, então pensou em mim. Na verdade, você não precisa ser assim. Se me permite dizer algo desagradável, se você não for casada, case-se comigo. Então, eu lhe darei um casamento glorioso. Sem mais delongas. Garanto que será o melhor casamento de Yanshan. Não vou ferir seu orgulho, pode ficar tranquila. Eu disse, batendo no peito com muito orgulho. Economizei prata por 6 anos, mais a propriedade deixada por meus pais antes de falecerem. Minha família tem pelo menos 1000 taéis de prata, se não 10.000. Uma conversão simples, esse valor é equivalente a 10 milhões antes de renascer. Além das boas terras da minha casa, sou um milionário. Agora tenho uma esposa e uma filha, então não sou incapaz de sustentá-las.
Gon Yuyan zombou ao ouvir isso. Você é muito rico. Ela, como a imperatriz mais nobre de Daqian, tem quanta prata quiser. No entanto, hoje ouviu um homem do campo. Sim. Ele nem consegue proteger sua própria carne e osso. De que adianta dizer coisas supérfluas a um camponês? Já que ela acomodou bem a filha, ele deveria ir. Mãe, você vai embora. No momento em que Gon Yuyan se levantou para sair, a menina olhou para Gon Yuyan com os olhos marejados. Gon Yuyan se virou e tocou a cabecinha da filha. Shin-Yi tem que ser obediente. Embora ele não venha de uma boa família, ele é seu pai, afinal. Você tem que ser sensata aqui. Depois que a mãe voltar, enviarei pombos correio para você. Você tem que ser obediente, entendeu? Já vai? Não vai entrar para sentar. Apressei-me para persegui-la, mas descobri que quanto mais eu perseguia, maior era a distância entre nós. Não demorou muito para que ela desaparecesse da minha vista. Essas duas pessoas estavam realmente andando sem deixar rastros na neve. Caramba! Fiquei chocado ao ver essa cena. Essa esposa barata é definitivamente uma mestre das artes marciais. Abaixei a cabeça e vi um pacote no chão. Ao abri-lo, descobri que além de algumas roupas típicas de meninas, havia também alguns sachês e livros sobre rituais e música, e ouro do tamanho de um punho cerrado. Meus olhos brilharam instantaneamente quando vi o ouro. Este é ouro puro de verdade. Papai, vamos voltar para casa, certo? Está muito frio lá fora. Mamãe me disse que em dias de neve, não devemos ficar do lado de fora por muito tempo. Senão ela se mexeria. De repente, uma voz tímida soou por trás. A menina sorriu docemente, sem muita tristeza após a partida da mãe. Não se engane, Gon Shin-Yi tem apenas 5 anos. Mas seu nível de inteligência já é maior do que o de muitas crianças de 10 anos. Nos últimos anos no palácio, Gon Shin-Yi é a criança mais inteligente de todo o palácio. Os grandes figurões do palácio elogiaram isso. Depois, peguei a menina pela mão e voltei para o pátio. O exterior do pátio parecia desolado, mas depois de entrar no pátio, de repente se tornou claro. O espaço interno não era grande, mas era relativamente limpo. Algumas bestas e porta-aviões de madeira foram colocadas na frente da porta. Modelos de aviões e esculturas de dragões e outras bugigangas. Ao lado, espalhados aleatoriamente sobre a mesa, havia papéis de arroz. Alguns esboços de design estranhos. Tudo isso foi feito quando eu não tinha nada para fazer. E o que é exibido do lado de fora são basicamente produtos defeituosos. Gon Shin olhou curiosamente para os brinquedos de madeira do lado de fora, quando ela quis ir até lá para brincar com a besta. Eu a impedi. Eu respondi com um sorriso, peguei o porta-aviões de madeira e disse enquanto dava a ela. Você pode brincar com isso por enquanto. Aquela coisa agora é um pouco perigosa. Não é algo que você pode tocar. Papai fará para você algo que as meninas gostam de brincar mais tarde, como Hello Kitty e coisas assim. Papai, o que é Hello Kitty? Que nome estranho. Gon Shin piscou como obsidiana brilhante. Perguntou com olhos. É um gato, vestido com roupas rosa e um laço. Papai, isso é algo que crianças de 3 anos gostam de brincar. Já tenho 5 anos. Além disso, eu sou diferente deles. Gon Shin disse teimosamente com sua boquinha. Eu ri quando ouvi isso. Papai vai te dar um presente. Enquanto dizia isso, fui até o armário. Depois de abrir a fechadura, peguei um muito requintado pingente de vidro de lua azul claro. Finalmente, há algo que minha filha gosta. Falando em ornamentos de vidro. É muito barato na minha época. Se alguém o tirasse para dar a uma garota, eles nem seriam amigos. Mas é muito diferente nesta era. Na verdade, está também a minha ideia de fazer vidro quando não tenho nada para fazer. Mas como o ambiente é muito ruim, as matérias-primas caseiras são difíceis de controlar. Então, demorou quase meio ano para fazer isso. Finalmente, alguns produtos decentes foram feitos. Entre eles está este pingente de vidro. Papai vai te dar outro brinquedo. Você tenta brincar um pouco. Então eu trouxe um cubo de Rubik de 3 camadas de madeira acabado. Basta colocar a mesma cor na mesma face. Eu vou te mostrar. Se a classificação for bem-sucedida, haverá uma recompensa. Este novo brinquedo deixou Gon Shin, que estava acostumada a ver todos os tipos de brinquedos, imediatamente atordoada. Que brinquedo é este? Parece tão mágico. Depois de um tempo, Gon Shinji olhou para o vaso sanitário semiautomático na frente dela, arregalando seus olhos como joias. Agora mesmo, ela viu seu pai adicionar meio balde de água diretamente. As coisas dentro do vaso sanitário iriam
Com a adição de água, saiu completamente de casa, e o interior tornou-se limpo novamente. Papai, por favor, me explique, qual é a razão? É tão mágico. Gon Shinji piscou seus grandes olhos. Originalmente, ela achava que era pequeno e pobre aqui, mas a experiência em um curto período de tempo já a deixou um pouco tonta. Eu sorri quando ouvi isso. Essas coisas são pequenas para o papai, não vale a pena mencionar. Seguindo seu pai, posso aprender grande sabedoria. Inesperadamente, durante o meu discurso, Gon Shinji já havia restaurado o cubo mágico de terceiro nível. Gon Shinji pegou a coisa. Veio ao meu lado e disse orgulhosamente, papai, eu quero uma recompensa. Fiquei um pouco chocado. Uma menina de 5 anos conseguiu em menos de meia hora restaurar o cubo mágico sem aprender os passos. Você deve saber que muitos adultos provavelmente ficariam confusos e difíceis de restaurar se não soubessem os passos, muito menos uma menina antiga de 5 anos. Será que minha filha é um gênio? Ok, papai vai te recompensar com frango pedinte. Vou fazer agora. Deixe Xiaoan brincar com você um pouco primeiro. Enquanto falava, eu estava na porta da lenha. Chamei um menino de 10 anos que estava limpando silenciosamente. Xiaoan foi resgatado por mim alguns anos atrás. Por acaso fora da aldeia, um pequeno mendigo ficou ao meu lado depois, para me ajudar. Xiaoan é muito inteligente e engenhoso, mas relativamente silencioso. Agora que minha filha está aqui, é uma boa hora para deixar as duas crianças se conhecerem. Com certeza, as duas crianças se conheceram e se apresentaram e rapidamente começaram a brincar juntas. De pé na lenha, observei Xiaoan apresentar a Shinji vários pequenos brinquedos que ele costumava fazer. Uma sensação de felicidade brotou inexplicavelmente em meu coração. Eu tenho que ter essa filha. Eu absolutamente não posso deixar aquela esposa barata levá-la embora novamente. É melhor encontrar uma oportunidade para manter aquela esposa barata também. Depois do jantar, uma grande e duas pequenas sentaram-se silenciosamente no pátio. Eu também perguntei à minha filha quando era apropriado. Shinji costumava estar com sua mãe. O que você aprende? Agora, há um professor ensinando Shen Shui. Pertence ao conteúdo dos livros de artes marciais. À noite, ele ensina Li Yui, mas eu não gosto nem um pouco de Seng Shui. É muito chato. Li Yui é bom, mas estudar demais deixa seus olhos amarelos. É realmente chato. Gon Xinyi respondeu com beicinho. Ao ouvir isso, dei um tapa na testa. Sim, de acordo com a idade de Xinyi em minha vida anterior, ela já estaria na creche. Não se pode economizar na educação, então devo providenciar algo para minha filha. No entanto, a escola particular da cidade ensina coisas muito antigas. Não é tão bom quanto os 9 anos de educação obrigatória da minha vida anterior, mas só posso escrever o material didático sozinho, o que não é um grande problema. De qualquer forma, posso superar a era. Depois de pensar bem com a mão no queixo, deixei Xiaoan continuar brincando com Xinyi. Então, fui para um quarto onde havia várias ferramentas, que eu usava para passar o tempo neste mundo. Então comecei a relembrar o conteúdo dos meus 9 anos de educação, removendo e organizando um conjunto de materiais didáticos básicos. Este mundo não precisa aprender inglês. Portanto, o foco está em língua e matemática, e, claro, matérias como ciências naturais também precisam ser organizadas, e histórias de mitologia e profecia também são intercaladas. Alguns dias depois, uma pequena casa de campo em algum lugar. Papai, continue. O que aconteceu com Sun Wukong depois que ele conheceu o Buda Tathagata? Sun Wukong será intimidado? Gon Xinyi piscou os olhos e olhou para mim com sede de conhecimento, muito ansioso. Ele acha que os deuses da corte celestial são realmente odiosos, e eles realmente encontram ajudantes quando não conseguem derrotar o macaco. Xiao ao lado dele também olhou para mim com curiosidade. Parece muito ansioso pelo segmento desta história. Eu também lhe contei muitas histórias antes, mas contei a ele as verdades filosóficas intercaladas nas histórias. Não, faremos um teste de matemática antes da aula e, se você passar no teste, haverá uma aula de ciências naturais. Não é tarde para contar essa história depois da aula. Se você responder de forma que deixe papai satisfeito, haverá frango mendigo para o almoço. Bati na mesa seriamente com o anel, e Gon Xinyi rapidamente se sentou ereto, olhando seriamente para o quadro negro à sua frente. Depois de me ouvir falar sobre frango mendigo, os cantos da boca de Gon Xinyi também não conseguiram evitar um fio de saliva cristalina e brilhante. Nos últimos dias, papai tem mudado a maneira de fazer comida deliciosa para ele. São todas coisas que ele nunca comeu no palácio antes, como frango mendigo,
tofu cozido, pombinhos assados, cordeiro inteiro assado, o sabor é muito requintado. Quase não se repetem. Peguei o anel e disse sério, o conteúdo do nosso teste de hoje é adição, subtração, multiplicação e divisão dentro de 10, um total de 10 questões, e haverá punição por mais de 2 questões erradas. Mais de 3 questões terão todos os benefícios cancelados hoje. Eu avisei e distribuí os papéis. O papel que uso leva 2 anos. Papel Chuan avançado transformado. Na verdade, esse tipo de papel Chuan está pelo menos 1000 anos à frente deste lugar. Qualquer lançamento definitivamente causará uma grande sensação. A grande maioria do dinheiro ainda usa tablets de bambu, apenas quando os pombos-correio estão enviando mensagens. Talvez seja necessário usar um tipo de pele de carneiro polida, para fazer sapatos, mas também serão pesados e difíceis de usar. Palácio da Grande Dinastia Qian, a imperatriz senta-se numa cadeira com uma expressão de preocupação, a rever memoriais. Enquanto os revê, Gong Yuyan vê algo nos memoriais e de repente atira uma pilha de memoriais ao chão. Incapaz de esconder a sua raiva. Sua Majestade, por que está zangada? Um guarda surge repentinamente de forma estranha ao lado. Diz impotente, desde este ano, a imperatriz tem se zangado cada vez mais frequentemente. Se isto continuar, mais cedo ou mais tarde vai ficar doente. Foi difícil conquistar o reino, mas não esperava que fosse ainda mais difícil mantê-lo. Nestes últimos anos, a imperatriz não tem tido uma boa noite de sono há muito tempo. Os anos anteriores ainda foram bons. Com exceção do ano em que a imperatriz ascendeu ao trono, que foi extremamente perigoso, o resto do tempo foi bom. Principalmente este ano, a sorte da grande dinastia Qia não tem sido boa. Primeiro, o partido do antigo príncipe herdeiro ressuscitou. Em seguida, 2 senhores feudais têm relações obscuras com outros países e desobedecem repetidamente às ordens da imperatriz. Além disso, com a chegada do inverno, houve várias tempestades de neve consecutivas, que congelaram até a morte muitos pobres. Estas coisas acumuladas. Sua Majestade, uma mulher está realmente exausta. Estas famílias nobres estão a cortejar a morte, eles ousam desviar abertamente a prata de socorro do tribunal. O que faz com que as pessoas não tenham fundos nem comida disponíveis. Na fronteira, mais de 1000 pessoas morreram de fome. Se não tivéssemos olhos e ouvidos, teríamos sido enganados por eles. Afirmam solenemente que a prata de socorro foi toda usada para a área afetada pelo desastre, provavelmente tudo foi para os seus bolsos. Gong realmente quer cortar a cabeça de cada um deles e exibi-la ao público. Gong Yuyan cerra os punhos, desejando cortar esses clãs nobres em 1000 pedaços. O guarda também suspira e diz impotente, o clima este ano é realmente um pouco ruim, e como podemos reduzir a sua força? Agora, quase 70% de todo o tribunal é composto por membros de famílias nobres. Além disso, há muitas pessoas que recebem salários sem trabalhar, o que vai levar todo o tribunal à falência. A imperatriz estende uma mão fina e delicada para apoiar a sua testa. Ela só sente uma dor de cabeça lancinante. A maneira de recomendar pessoas capazes sem usar favoritismo fez com que o poder nacional da grande dinastia Qian declinasse muito. No ano passado, porque a repressão foi um pouco severa, levou a resultados contrários, e em vez disso, enfraqueceu muito a grande dinastia Qian, quase a levando à ruína. Então, como reduzir lentamente a força dessas famílias nobres sem provocar a sua resistência? Este assunto é agora a questão mais espinhosa pendente em Gong Yuyan. Ela tem pensado sobre este assunto durante este ano, mas infelizmente não conseguiu pensar numa boa ideia. E aqueles senhores feudais que obedecem abertamente, mas desobedecem secretamente, são uma grande preocupação. Gong Yuyan suspira e então murmura para si mesma, não sei como está Yi nestes dias. Enquanto falava, ela tirou uma pele de cordeiro superior polida e começou a escrever com uma caneta. Logo, um pombo-correio veio e levou a carta de Gong Yuyan. Algum tempo depois, o pombo-correio pousou num pequeno pátio isolado e, com um som arrulhado, soou. Ajustei o apito do pombo no quintal, então peguei o pombo e removi as coisas, enquanto o pombo esperava no varal ao lado. Papai, você não pode ler a carta da minha mãe. Gongxin saiu, e eu, com um rostinho cheio de cautela, peguei a carta dela. Papai, naturalmente, não pode ler as cartas da mãe, seria ruim se ele descobrisse os segredos dentro, afinal, papai sempre pensou que a mãe era apenas uma pessoa comum. Eu estava prestes a falar, mas não disse muito, apenas estava um pouco curiosa sobre o que a velha do portão veio havia dito. Gongxin olhou por um tempo, querendo escrever algo no pergaminho.
Mas depois de pensar um pouco, pegou um papel de arroz ao lado, escreveu cuidadosamente um pouco, e então amarrou a carta na perna do pombo e o deixou voar para longe de casa. Não muito tempo depois, o pombo apareceu no palácio de Gon Yuyan. Olhando para o papel de arroz amarrado na perna do pombo, Gon Yuyan ficou perplexa. A tia não deu pergaminho? O que é isso? Enquanto falava, Gon Yuyan já havia desdobrado o papel de arroz um tanto estranhamente. Mãe, a tia está muito bem aqui, só que a tia acha que o papai é muito estranho. Esta primeira frase deixou Gon Yuyan confusa, então ela continuou a ler. A tia sente que o papai não é uma pessoa comum, o papai não me ensinou artes marciais, nem me ensinou agricultura. Em vez disso, ele me ensinou língua, matemática e ciências. Papai disse que este mundo é uma esfera, e também disse que as estrelas no céu são semelhantes ao nosso mundo. Só que a distância é muito grande, é a luz de muitos anos atrás que chegou até nós. Ela disse que o Sol também é uma esfera. Ela me disse que o mundo tem dia e noite porque o planeta em que vivemos está girando para o lado oposto do Sol. Olhando para o conteúdo que sua filha escreveu, Gon Yuyan ficou em silêncio por um longo tempo, com um pouco de choque em seus olhos. Talvez ela tenha subestimado aquele homem. O conteúdo que sua filha escreveu para ela é simplesmente inédito, ela não entende, mas ao ver sua filha falar muitas coisas semelhantes a vasos sanitários com descarga. Quando ela ouviu palavras como frango pedinte e papel de arroz, ela sentiu que não era falso, quanto ao papel de arroz no final. Gon Yuyan olhou fixamente para o papel macio e de alta qualidade à sua frente. Isso se chama papel de arroz? É preciso saber que o reino Qian agora usa tiras de bambu muito pesadas. Esta ainda é uma ferramenta que as famílias ricas podem pagar, as pessoas comuns não têm capital para comprar tiras de bambu, muito menos receber educação. Nesta era, apenas os filhos de famílias ricas têm o direito de receber educação, e mesmo aqueles filhos de famílias ricas. Apenas em lugares especiais, eles usarão papel feito de pergaminho, e o custo é muito alto. Agora, olhando para este papel de arroz, se seu método de produção puder ser divulgado, as delicadas mãos da imperatriz tremeram ligeiramente. Até mesmo ligeiramente animada. Qingyi. A imperatriz respirou fundo e chamou. No momento seguinte, Qingyi apareceu ao lado da imperatriz, dizendo surpresa, Sua Majestade, o que aconteceu? Dê uma olhada neste papel. Gon Yuyan disse diretamente. Qingyi ficou atordoada e olhou para o papel na mesa. Seu olhar originalmente despreocupado de repente encolheu suas pupilas, então ela o pegou cuidadosamente e começou a acariciar suavemente o papel à sua frente. Como se estivesse acariciando uma joia rara, ela olhava solenemente para a foto de si mesma, e podia perceber que era a caligrafia da princesinha. Só que o conteúdo acima deixou Qingyi em silêncio por um bom tempo, deixando o resto de lado. Se esse papel for apenas feito por ela, então vale a pena promover em todo o grande Qian, e podemos até mesmo obter enormes lucros com este papel. Sua Majestade, você não disse que o Tesouro Nacional não tem prata para usar? A imperatriz ouviu as palavras e seus olhos brilharam instantaneamente. Você quer dizer, deixe usar o método de fazer este papel, e então ganhar riqueza? Qingyi assentiu e disse animadamente, este papel não só esconde uma enorme riqueza, mas, até certo ponto, pode reverter nossas desvantagens de daqui a no comércio com os 3 reinos. Mas este papel é realmente feito por aquela pessoa? A imperatriz ficou em silêncio por um longo tempo, e finalmente disse, além dela, não há mais ninguém. Se não houvesse o conteúdo da carta, talvez ela ainda estivesse curiosa sobre como o papel surgiu, mas com o conteúdo da carta, ela poderia ter certeza. Este papel é feito por aquele aldeão de Xiange. Respirando fundo, a imperatriz começou a escrever. 2 dias depois. Depois de comer, sentei-me na cadeira de balanço ao lado do fogão e suspirei para mim mesmo, mais alguns dias e será ano novo. A calamidade de sangue lá fora deve ser muito séria, e muitas pessoas morrerão novamente, e eu só posso me proteger. Sinto muito, pessoal. Depois de dizer isso, peguei Xiao Shaotian para me adaptar. Depois de fazer este movimento, balancei a cabeça e ri de mim mesmo. Estando no alto do templo, preocupa-se com o seu povo. Estando longe do rio e do lago, preocupa-se com o seu governante. As posições são diferentes. Os pontos de vista sobre este mundo serão completamente diferentes, e não sei o que a atual imperatriz da Qian pensará ao ver esta calamidade de sangue. De repente, uma voz veio de trás. Estando no alto do templo, preocupa-se com o seu povo. Estando longe do rio e do lago, preocupa-se com o seu governante. Papai, você pensou nessa frase?
Eu tô assim então disse. Foi o papai quem disse. Ih, por que você não está dormindo? Ih, não consegue dormir. Gon Shinji lembrou da imperatriz durante o dia. Ele enviou uma carta para ele, dizendo em voz alta: Mamãe está muito interessada no papel de arroz do papai. Papai, você pode dizer à mamãe como fazer? Eu ouvi as palavras e sorri. Dê a ela, é bom promover o papel de arroz. Minha esposa deve ter um mestre maior por trás dela, é melhor dar para minha esposa, como meu dote. Depois de um tempo, Gon Shinji já havia registrado o método de fazer papel de arroz. Existem 3 métodos no total, do superior ao inferior, e as etapas são diferentes. Papai é tão bom. Eu ri alto, não me importo com a receita, apenas instruí seriamente. Você deve dizer à sua mãe que esta receita deve ser mantida em segredo e não deve cair nas mãos de outros. Gon Shinji assentiu rapidamente. Ele é muito inteligente, naturalmente sabe a importância de declarar um decreto imperial. Talvez isso possa mudar algumas desvantagens do Dakia no comércio? Parece que me lembrei de algo e perguntei de repente. Tia, por que só me encontrou 6 anos depois? O que aconteceu em casa nesses 6 anos? Gon Shinji ficou surpreso por um momento. Piscando seus grandes olhos, mamãe encontrou algumas pessoas mais, e então aquelas pessoas mais recrutaram. Um grupo de pessoas mais que queriam prejudicar mamãe. Eles descobriram a relação entre tia e mamãe, então mamãe não queria se distrair. E enviou tia para o papai. Eu ouvi isso e disse casualmente, o problema é sério? Você quer que o papai ajude? Já faz 6 anos que estou deitado, agora que minha esposa está com problemas. Não posso ignorar. Se eu adivinhar corretamente, essa esposa deve estar com problemas desde 6 anos atrás. Até agora, mas recentemente ela mandou a criança aqui devido à pressão. Caso contrário, para uma mestre que pode andar na neve sem deixar rastros. Por que isso? Não precisa por enquanto. Espere a carta de amanhã da mamãe. Vou me comunicar com ela novamente. Gon Shinji disse com uma voz infantil. Antes, eu pensava que estava apenas fugindo de problemas aqui, mas agora parece que meu pai pode não ser uma pessoa comum. Se o papai puder ajudar um pouco, parece bom também. No dia seguinte, Shinji chegou. Gon Shinji amarrou todas as cartas escritas nas pernas de Shinji. Logo, Shinji pousou no palácio da imperatriz. Gon Yuyan viu o método de produção do decreto imperial, ficou em silêncio por um longo tempo, e seus olhos estavam cheios de emoções complexas. Eu não esperava que esse tipo de papel fosse realmente feito por ele. Que tipo de pessoa ele é? A técnica de fabricação de papel registrada no decreto imperial, uma vez divulgada, definitivamente causará sensação. Não apenas da Qian, mas até mesmo os vizinhos da Shu e daqui não têm esse tipo de tecnologia de fabricação de papel. Na maioria das vezes, é apenas um papel grosseiro antigo. Gon Yu é muito grosseiro, não é tão bom quanto pele de carneiro. Depois de respirar fundo, Gon Yuyan disse a Qin Wei as 3 receitas da técnica de fabricação de papel. Do sul ao norte, ele escreveu todas para tia Qi. As pupilas de Qin Wei encolheram e então ela pegou para olhar. A relação entre a Imperatriz 8 Partes é quase como família. Então Qin Wei sabe todos os segredos da Imperatriz. Qin Wei deu uma olhada rápida e então retirou seu olhar. Aquele Li Xian realmente trouxe a receita. Uma tecnologia tão avançada deve ser mantida em segredo. Ele é tão generoso. Gon Yuyan disse levemente. De acordo com as 3 receitas, mande alguém fazer um pouco. A tia quer ver o produto acabado específico antes de falar. Nesse momento, eu, sentado ao lado do fogão, estava secretamente pensando, agora que tenho uma filha a mais e uma esposa barata a mais, devo pensar em fazer algum tipo de negócio? Que tal escolher um momento? Sair desta pequena aldeia de Li e comprar uma casa em Wanshen, montar um negócio e economizar para o casamento. Se for mesmo assim, então temos que pensar bem. Afinal, em lugares antigos como este, se formos radicais, é muito provável que nos tornemos o foco das atenções. Até lá, não saberemos como morrer. Então, como ganhar dinheiro discretamente para o casamento? É o foco. Com esses pensamentos, esfreguei minhas mãos um pouco frias. Em seguida, fui adicionar um pouco de lenha e, hesitante, subi na cama onde minha filha estava deitada. Deitei-me suavemente ao lado dela. A véspera de Ano Novo está chegando. Que todos no mundo tenham alegria ano após ano e superem as expectativas ano após ano. Na manhã seguinte, a maioria dos aldeões de toda a aldeia veio à porta de suas casas, com a mão esquerda ou a direita no bolso, caminhando e conversando em voz baixa. Esta é uma tradição. Todos os anos, na véspera de Ano Novo,
Cada família pode receber alguns alimentos de mim para comer uma boa ceia de Ano Novo. Olhei para mim. Não esperava que o pai fosse um grande benfeitor. Li Kun, o chefe da aldeia, é um velho com cerca de 50 anos. Ele juntou as mãos e disse: Irmão Xian, todas as 101 famílias da aldeia estão aqui. Eu acenei com a cabeça e disse: Primeiro, desejo a todos um feliz ano novo aqui. Este ano, além da ração de Liandou que deveria haver, cada família terá um peixe. O que significa que todos terão peixe ano após ano. Espero também que todos tenham um bom ano. Eu, este jovem, desejo a todos um feliz ano novo. Neste momento, não muito longe, porque é a véspera de Ano Novo, QNG Wan e a Imperatriz vieram silenciosamente para cá. E também observavam esta cena com curiosidade. O que Li Xia está fazendo? Observando-me distribuir grãos e carne para cada família, e aqueles aldeões estavam gratos até às lágrimas. Sempre agradecendo por um longo tempo depois de pegar a comida. Esta cena deixou o GNGYYN em silêncio por um longo tempo. Ele está realmente distribuindo comida para as pessoas. Há tantos proprietários de terras em Daqian, e ainda há alguém que se importa com a vida ou a morte das pessoas comuns. Isso deixou o GNGYYN um pouco triste. QNG Wan viu esta cena e disse com muita certeza: Este filho tem o povo no coração. Talvez Vossa Majestade estivesse certa em deixá-lo ficar no começo. GNGYYN deu um sorriso irônico e suspirou. Um palácio tão grande é realmente menos acolhedor do que uma pequena aldeia aos pés da capital imperial. É realmente um pouco irônico. A princesa está se adaptando muito bem aqui. Vossa Majestade está assim. Também pode ficar tranquila para lidar com os assuntos do governo e visitar a pequena princesa de vez em quando. Que bom! Qin Wei disse solenemente, estando no alto do templo, preocupa-se com o povo, estando longe do governo, preocupa-se com o governante. Gong Yui assentiu e murmurou para si mesma, essa frase foi dita por ele. Ao ler novamente a carta de Xin Yi enfatizou especialmente que esta era uma frase dita pelo pai. Ele achou muito razoável, então escreveu para sua mãe para que ela também pudesse ouvir. Qin Wei fez uma pausa e assentiu. De fato, talvez ele mesmo não saiba. Você é a imperatriz. Gong Yuan balançou a cabeça e disse, vamos. Voltarei para ver Yu depois do ano novo. Depois de dizer isso, Gong Yuan e Qin Wei desapareceram do escritório. Quanto a mim, que acabei de terminar tudo, estou usando um avental e fritando constantemente na cozinha. O jantar de ano novo desta noite é muito farto. Um ganso assado, um robalo cozido no vapor, além de um tofu mapo e saladas. Além de uma pequena panela de sopa de galinha preta muito nutritiva, Gong Xin observou seu pai fazer o mais recente tofu mapo. Ela fechou os olhos e pegou um pedaço curiosamente para provar, e então seus olhos brilharam. Ela não se importou que o tofu estivesse quente. Então ela começou a comer apressadamente. Eu sorri ao ver isso. Pequena gulosa, coma devagar. Coma bolinhos de massa amanhã de manhã. Lembre-se de acordar cedo para receber o ano novo e fazer uma visita. Gong Xin assentiu. Ela estava pensando em sua mãe. O que a mãe está comendo no jantar de ano novo? Dentro do Palácio Imperial de Daqian. Gong Yuan olhou com autoridade para o papel acabado que havia sido feito, pegou os 3 tipos de papel. Colocou-os na mão, acariciou-os cuidadosamente, sentindo cuidadosamente a textura e o toque dos 3 tipos de papel. Sua expressão estava bastante chocada. Então, virou-se para olhar para Qin Wei ao lado e disse, eu quero construir uma fábrica de papel Daqian. O que você acha? A imperatriz olhou para Qin Wei, seus olhos brilhando intensamente. Do ponto de vista da cor, mesmo o papel Shu é inferior de qualidade inferior. É muito mais útil do que o pergaminho. Sua Majestade, depois que você tomar uma decisão, eu irei providenciar isso. Qin Wei disse suavemente. Ela podia ver que, quando Sua Majestade estava olhando para esses papéis, sua expressão carrancuda diminuiu muito. Aquele Li Xian da Vila Li pode realmente funcionar. Qin Wei, vá providenciar. Lembre-se de manter segredo. Quem quiser sair e participar da fabricação de papel, é melhor matar 1000 por engano do que deixar passar um. Gong Yuan disse levemente. Qin Wei assentiu e saiu. E neste momento, a imperatriz pegou outro pedaço de papel Shuan de qualidade média, pegou um pincel e escreveu, e amarrou o conteúdo na perna de um pombo-correio. A personalidade foi embora rapidamente, e logo uma carta já havia caído no pátio em algum lugar na vila de Li.
Depois de ver o conteúdo, Gongxing ficou atônita por um longo tempo, olhando secretamente não muito longe. Eu estava fazendo artesanato. Minha própria imperatriz-mãe realmente queria perguntar ao papai essa questão. Será que o papai tem uma maneira de resolver isso? Após um momento, Gongxing, cheia de dúvidas, piscou os olhos, querendo que Li respondesse a uma pergunta. Li não sabe, então quer perguntar a resposta ao papai. Eu sorri quando ouvi isso. Realmente é uma menina de 5 anos. Já está começando a revelar lentamente sua própria história? Um ministro da dinastia anterior, minha esposa barata realmente não é uma família comum. Diga, deixe-me ver se há uma resposta. Gongxing sorriu docemente. Disse com uma voz infantil. O avô disse que o problema das famílias nobres da corte é sério, esvaziando os salários e nomeando parentes para influenciar a política. Levando a que mais de 70% dos funcionários da dinastia anterior sejam membros de famílias nobres, e devido aos títulos e salários. A pressão sobre o Tesouro Nacional é muito grande. Existe uma maneira de resolver este problema? Eu franzi a testa imediatamente quando ouvi isso. Este problema não é simples. Inesperadamente, seu avô fez uma pergunta tão aguda. As famílias nobres são o maior problema que tem atormentado muitos imperadores na antiguidade. Além de expandir o território e cultivar a vida, as coisas que os imperadores fizeram ao longo dos anos podem ser resumidas em uma frase: fortalecer o poder centralizado. E as famílias nobres são uma das maiores raízes que atormentam este assunto. Será que a dinastia anterior também sofre com as famílias nobres há muito tempo? Mais de 70% dos funcionários são membros de famílias nobres. Isso é realmente um pouco demais. A longo prazo, é inevitável que o tesouro da corte seja esvaziado. Depois de pensar por um momento, eu disse com um sorriso, eu não vou dizer primeiro. A tia e Xiao acham que como esse assunto deve ser tratado? Assim que essas palavras foram ditas, Xiao, que tinha acabado de pegar um pouco de lenha e voltado, também parou com uma expressão pensativa no rosto. Quanto à tia Gongxing, ela também estava franzindo as sobrancelhas. Obviamente, este problema a confundiu, embora ela seja talentosa e inteligente. Mas como uma menina de 5 ou 6 anos, é muito difícil enfrentar esse tipo de problema em um nível de corte muito macro. Papai, a tia acha que essa situação é realmente problemática porque o avô não é membro de uma família nobre. Ela odeia muito esse fenômeno. A tia Gongxing piscou e disse, a mãe não consegue resolver isso. Ela naturalmente não sabe como resolver isso. Xiao, diga-me o que você acha. Eu me virei para olhar para Xiao ao lado quando ouvi isso. Xiao me segue há alguns anos. Ao longo dos anos, ela aprendeu muito conhecimento por influência. Xiao ficou em silêncio por um momento e respondeu seriamente. A imperatriz da dinastia anterior ascendeu ao trono há apenas 5 anos. Nestes 5 anos, a dinastia anterior não teve um período de descanso e recuperação eficazes. Em vez disso, muitos eventos acontecem a cada ano. As pessoas em quem a imperatriz confia também são relativamente poucas. Hoje, os clãs são falsos e hipócritas, a força nacional é fraca e o tesouro nacional é escasso, e no ano passado o velho céu enviou uma calamidade de sangue. Xiao acredita que, nesta situação, políticas brandas devem ser adotadas para lidar com a situação lentamente, em vez de atacar um determinado clã. Caso contrário, isso exacerbará a resistência interna, assim como o princípio que o senhor disse antes, ferver o sapo em água morna. Ferver o sapo em água morna, Gongxing perguntou curiosamente. Ele sabe o que é água morna, ele também sabe o que é um sapo. Mas ele não sabe o que significa quando eles estão juntos. Esta é a primeira vez que Gongxing ouviu tal palavra. Xiao olhou para mim e descobriu o que eu estava sentindo. Só então ele explicou que a água é a corte imperial e os sapos são como clãs. Quando eles estão bem, eles vão se reproduzir e seus filhos e netos herdarão o poder, e eles nunca desfrutarão do poder e do salário. Além disso, os membros do clã na corte monopolizam a seleção de talentos sem precisar ser claros. Desta forma, outros 2 países serão lentamente arrastados para baixo. Sem mencionar Daqian, que é o país mais fraco. Ao ouvir Xiao dizer que Daqian é o país mais fraco, Gongxing revirou os lábios. Mas ele ainda não disse nada. Estando frequentemente ao lado de sua mãe, ele naturalmente sabe a situação atual de Daqian. O que Xiao disse é verdade. Para lidar com os sapos, você deve começar com água morna. Aqueça lentamente com fogo brando por um longo tempo, para que, mesmo que fique muito quente mais tarde, os sapos não resistam. Eles nem têm a capacidade de resistir, mas se você começar a ferver com fogo alto, os sapos definitivamente resistirão e pularão fora. E pode até espirrar água,
causando danos à Força Nacional de Dakian, e é muito provável que derrube o tanque de água, deixando Dakian completamente deprimido ou mesmo caminhando para a destruição. Gongxin de repente sentiu um frio ao ouvir as palavras, o externo do ano passado. A faca da mãe contra os clãs causou resistência e resultou em alguma instabilidade na corte de Dakian. Acontece que foi por causa disso. Finalmente, Gongxin perguntou cuidadosamente como apaziguar. Xiaoan também se virou para mim neste momento. Ele apenas sabe que medidas brandas precisam ser tomadas, mas ele não sabe quais são as medidas específicas. O senhor é uma pessoa de grande sabedoria e deve saber o que fazer. Eu sorri e disse levemente, na verdade, é muito simples resolver essa situação. A corte imperial só precisa promulgar uma política. Primeiro, ajuste os títulos de nobreza de Dakian, cancele os títulos de nobreza de nível inferior para reduzir as despesas e recupere a pressão do capital futuro. Depois disso, nenhum sucessor de Gongxin e títulos de nobreza deve ceder 3 gerações. É claro, não é uma solução única para todos. Em vez disso, a suspeita de redução diminui lentamente dentro de 3 gerações, com cada geração diminuindo em um nível até desaparecer completamente, com um período de tempo de até 50 anos. Esta também é uma forma de ferver lentamente em fogo brando. Eu calcularei para você em breve, a conta aqui. Você sabe o quão terríveis são os clãs que herdam títulos quando acumulados. Após meia hora, eu simplesmente calculei a conta para Gongxin. Se seguirmos uma dinastia tranquila, a cada ano, as despesas apenas com as famílias nobres atingem a surpreendente quantia de mais de 1 milhão de taéis de prata. E a receita do tesouro de Dakian é de apenas alguns milhões de taéis, certo? Isso chocou Gongxin. As despesas do Tesouro Nacional com as famílias nobres são tão altas e ainda estão aumentando a cada ano? Essa é a parte aterrorizante dessas famílias nobres. Além disso, incluindo Dakian, Daqui e Dashu, a maneira atual de selecionar funcionários. Embora haja um caminho para fazer o exame de cidadão, os talentos que realmente são aprovados ainda não são reutilizados. Em Dakian, as famílias nobres são as maiores. Finalmente, ela piscou para mim e perguntou, papai tem alguma outra maneira? Se continuar assim, Gongxin sentiu que Dakian, de sua mãe, era realmente perigoso. Era muito simples, o método de seleção precisava urgentemente de exames imperiais. Tomar os exames imperiais como único sistema para selecionar talentos, sem exceções, pode quebrar as algemas desta família nobre, e só para isso. Eu diretamente dei um tom decisivo e apresentei uma solução, cancelar os títulos de nobreza inferiores e rebaixá-los em 3 gerações. Dentro do palácio Dakian, a imperatriz recebeu uma carta de sua filha. Suas pupilas encolheram repentinamente. Sua filha calculou para ela daquela maneira, e as despesas do Tesouro Nacional eram realmente terríveis. Se não for controlado, no futuro, pode até representar mais da metade do número total do Tesouro Nacional. Todo Dakian será arrastado para baixo. Quanto ao cozinhar o sapo em fogo brando mencionado por Li Xian, é realmente muito razoável. Antes, ele queria cortar tudo de uma vez. Embora não estivesse lidando com as 2 maiores famílias nobres, ele ainda enfrentou a resistência da outra parte. Isso causou uma certa perda na Força Nacional de Dakian. Quanto a promover vigorosamente os exames imperiais, será que é realmente necessário reformar o sistema de seleção? Ela ficou em silêncio por um longo tempo e escreveu outra pergunta. Como resolver o problema de os estados vassalos possuírem tropas e se valorizarem? Como o sistema de exames imperiais deve ser formulado? Existem regras específicas? Quais são os critérios de seleção? Em seguida, deixe Xingje levar embora. Os olhos de Gong Yuyan brilharam. O homem que ela estava reprimindo não era realmente simples. Inconscientemente, Gong Yuyan já havia jogado esses problemas completamente para Li Xian, da Vila Li. O problema de os estados vassalos possuírem tropas e se valorizarem. Este problema é muito mais simples do que as famílias nobres, afinal, a corte não precisa sustentar os vassalos, basta promulgar um decreto de promoção de graça. Pode ser gradualmente desintegrado. Quanto ao sistema de exames imperiais, papai vai escrever algo simples agora. Mas primeiro mostre ao seu avô. Não mostre isso para o mundo exterior, caso contrário, haverá um grande perigo, entendeu? Eu olhei seriamente para minha filha Gongxin. Eu não queria ser tratado pelas famílias nobres de Dakin por causa desse conteúdo. Recentemente, eu também planejo ir para a cidade imperial de Dakin para comprar uma casa. Nosso velho dinheiro, não seja preso assim que chegarmos à cidade imperial. Realmente não pode ser tentado. Papai e vovô definitivamente sabem, fique tranquila. A propósito,
O que é esse decreto de promoção de graça? O decreto de promoção de graça é realmente muito simples, é uma concessão nominal. Mas secretamente enfraquecendo os vassalos, é também uma estratégia de apaziguamento, uma política de usar a força de outras pessoas. Mais um dia se passou, as províncias e cidades conhecidas pela televisão, as primeiras foram os exemplos de estado de membros da província de Jieyuan, respectivamente. Posteriormente, os 3 primeiros serão determinados na fase do exame palaciano, que são Xuanjiuan, Banjian e Tanhua, respectivamente. Este ponto é semelhante à seleção de talentos pela Grande Qin. É quase o mesmo, apenas o processo e o conteúdo são muito mais detalhados. Comparado com a seleção de talentos atual da Grande Qin, este é carnudo e sangrento, enquanto o Grande Qin é apenas uma simples correção. Só que esta província é. Será que é o atual Junshi? Por que mudar para a província? A imperatriz olhou para a carta de resposta de sua filha, falando consigo mesma, o sistema de seleção adotado por Daquin tem um pouco do significado dos exames imperiais, mas o seu papel dominante ainda é semelhante o sistema de recomendação mencionado por Li Xian, bem como o sistema hereditário, ou seja, a herança. E permitir que membros de famílias nobres recomendem talentos, resultando em nenhuma família pobre no governo de Daquin e nenhuma família nobre nas classes mais baixas. Gongun Yuyan cerrou os punhos e murmurou para si mesma, se isso continuar, temo que isso faça com que todo o grande Qin desenvolva-se em direção ao estágio de desintegração de Li Bengua, estimando que se isso continuar, Daquin perecerá em algumas décadas. Sem mencionar que existem também os 2 países ao lado olhando avidamente, temo que esta fase seja encurtada. Gongun Yuyan respirou fundo, com uma expressão extremamente solene no rosto e continuou a ler, Senhora. Na verdade, o sistema de exame imperial que mencionei acima pode aumentar as disciplinas de acordo com a situação, como o clássico da poesia, ensaios de versos, perguntas de política, os 5 clássicos, mestres em aritmética e outros conteúdos, para avaliar talentos de forma abrangente e abrangente, a fim de selecionar pessoas por disciplina e empregar de forma abrangente. Em particular, os filhos de famílias pobres que são tendenciosos, mas muito excelentes, devem receber cuidados especiais. Gongun Yuyan ergueu as sobrancelhas quando viu isso. Este garoto está tentando tirar vantagem de mim em seu memorial. Este sistema deve ser implementado com uma política de punho de ferro e tratado como mainstream. Se você encontrar alguma resistência, não deve desistir. A longo prazo, isso certamente quebrará o monopólio da família nobre e permitirá que a corte imperial adicione mais sangue novo. Além de reduzir os títulos de nível inferior, quando Dashan reduzir o sistema de herança de títulos, a situação de monopólio da família nobre não entrará em colapso em 100 anos, mas não há necessidade de se preocupar. Vendo essas palavras que atingem o ponto crucial, o coração de Gongun Yuyan acelerou. 2 grandes estratégias, juntamente com a técnica de fabricação de papel Xuan, para a receita de Daquin. Com a implementação conjunta dessas 3 grandes estratégias, Li Xian merece o título de cozinhar rãs em água morna. Quanto a resolver os estados vassalos, na verdade, é muito mais simples do que lidar com as famílias nobres. Basta mudar a perspectiva e emitir um decreto de benevolência imperial. O sistema de herança do filho mais velho do estado vassalo é alterado para que seu filho mais velho, segundo filho e terceiro filho, e até mesmo seu pai e irmão, herdem juntos. Qualquer herdeiro tem o direito de dividir a terra e o poder militar, e posteriormente a corte imperial formulará os títulos correspondentes e concederá alta importância e tratamento. Ao dividir o feudo dos príncipes vassalos desta forma, o problema dos príncipes vassalos será naturalmente resolvido sem gastar um único soldado. Ao ver este conteúdo, Gon Yuyan sentiu o coração disparar e ficou chocada. O que Li Xian escreveu talvez, de certa forma, atingiu o ponto crucial. Os estados vassalos não estavam apenas obedecendo superficialmente ou acumulando poder militar. Simples, basta causar confusão interna. Uma vez que este edito de graça seja emitido, o impacto causado, como imperatriz de um país estrangeiro, Gon Yuyan compreende plenamente. É como um meteoro caindo do céu. Difícil de resistir, ela conseguiu ascender a esta posição por causa de uma filha. Naturalmente não é uma pessoa medíocre, mas tantos problemas pesando sobre ela tornam difícil resolvê-los. Por favor, detalhe as regras e o processo do sistema de exames imperiais. Além disso, como devemos coletar o Rio Amarelo? Gon Yuyan franziu a testa e continuou a escrever as perguntas. Em suas sobrancelhas esconde-se um brilho. Depois de hoje, Daqian provavelmente terá uma grande reforma. Quanto a Li Xian, da Vila Li,
apenas este conteúdo é suficiente para torná-lo famoso no futuro. O título de selar a esposa e dar benefícios aos filhos também é merecido, mas ele não fará isso. Se realmente o fizer, temo que os membros da aristocracia não o ataquem primeiro, mas sim Li Xian. Portanto, a habilidade de Li Xian não pode ser conhecida por ninguém. Li Xian só pode ser usado por mim. Além disso, a salsicha de amido é muito deliciosa. Pátio da família Li, Vila Li. Quando descobri o conteúdo de outra pergunta, levei um susto, e então, com suspeita, olhei para minha filha, Gong Xinli. Diga a verdade ao seu pai. Sua família está planejando se rebelar? No salão principal do Palácio Imperial de Daqian, Gong Yuan sentou-se no trono, olhando para baixo com um olhar que impunha respeito sem raiva. Hoje é a primeira audiência de Gong Yuan após o Ano Novo. Os funcionários civis e militares abaixo também ergueram a cabeça, olhando para Gong Yuan acima, curiosos para saber se a imperatriz diria alguma coisa hoje, ou se seria uma audiência simples como antes, e deixaria os funcionários civis e militares partirem sozinhos. Algum de vocês, meus amados ministros, tem algo a dizer? Gong Yuan disse levemente, sem revelar alegria ou raiva. Assim que as palavras foram ditas, um velho de cerca de 50 anos usando um chapéu alto preto foi o primeiro a se levantar. Este humilde servo cumprimenta a vossa majestade. Aquele que se levantou foi o chanceler da esquerda de Daqian, Lin Xian, ocupando uma posição elevada e de origem poderosa. O chanceler da esquerda, Lin Xian, curvou-se ligeiramente. Gong Yuan preparou suas emoções e disse com o coração partido: Vossa Majestade, o céu enviou algumas nevascas fortes há algum tempo. Este velho ministro prestou muita atenção a isso e até foi pessoalmente às áreas afetadas, para verificar e aliviar as preocupações do povo em nome de Vossa Majestade. Mas ao dizer isso, Lin Xian fez uma pausa e disse com alguma raiva: Este humilde servo ouviu dizer que, aproveitando o Ano Novo e o desastre da neve, as tribos de Olmu do Norte invadiram repetidamente as fronteiras do meu reino. Este humilde servo sugere enviar tropas para as estepes do norte na primavera para garantir a segurança do povo e do território de Daqian, a fim de deter as tribos de Olmu do Norte. Sob a sugestão de Lin, o primeiro-ministro da esquerda, muitos ministros também se manifestaram e disseram o mesmo. Essas pessoas são claramente da facção do primeiro-ministro da esquerda. A facção do primeiro-ministro da esquerda tem muita influência na dinastia anterior, quase um terço dos ministros estão relacionados a Lin, o primeiro-ministro da esquerda, e a família Lin por trás do primeiro-ministro da esquerda é uma das maiores famílias nobres da antiga dinastia. Quando a imperatriz e o príncipe herdeiro estavam lutando, eles apoiaram o príncipe herdeiro, e então os guardas do príncipe herdeiro se voltaram para ajudar a imperatriz. Portanto, após a ascensão do novo imperador, a imperatriz, mesmo que estivesse insatisfeita com o que aconteceu antes, não ousou atacar essa facção. Na verdade, não é que ela não queira atacar, mas que não ousa. Pode-se dizer que quase todos os grandes negócios em Wanshen estão intrinsecamente ligados à família Lin. Muito antes do falecido imperador falecer, a família Lin controlava muitos negócios do antigo país, com investigações rigorosas de departamentos, estacas, edifícios de 9 andares, etc., que se espalhavam por todo o antigo país. Pode-se dizer que a família Lin, liderada por Lin, controla a veia econômica do antigo país. Se não fosse pelo equilíbrio do primeiro-ministro da direita, temo que a imperatriz da dinastia anterior também teria dificuldade em ordenar que Lin fizesse qualquer coisa. A família Lin pode até mesmo manipular diretamente a política da dinastia anterior. No verão passado, por que a imperatriz queria atacar uma família nobre que estava um tanto envolvida com a família Lin? Isso levou a um contra-ataque da família Lin em certa medida, o que fez com que a situação política da dinastia anterior vacilasse. Foi Lin quem apareceu para resolver a situação e acalmá-la gradualmente. Gong Yuan está naturalmente muito preocupada com Lin e quer punir a família Lin rapidamente. A ousadia da família Lin já a fez colocar suas ideias em si mesma, porque Lin sempre teve um pedido, que é que ele espera que o filho mais velho da família Lin, Lin Zhen, se case com sua majestade para se ligar completamente à imperatriz. Para isso, Lin ofereceu condições muito elevadas, incluindo muitos projetos comerciais, transferi-los para o palácio para enriquecer o tesouro nacional, ou mesmo usá-los como o tesouro pessoal da imperatriz. Não importa, mas a imperatriz tem um gosto muito elevado e não gosta de ninguém. No final, este assunto foi deixado de lado. Embora haja rumores de que Gong Yuan já tem uma princesinha, e até algumas pessoas viram a aparição da princesinha, mas rumores são apenas rumores.
Na ausência de evidências, a família Lin e outras famílias nobres naturalmente não estão dispostas a acreditar. É apenas que algumas pessoas com segundas intenções estão inventando histórias. O que o Lord Lin disse não considerou a situação real? Neste momento, Lu Yunqing, o primeiro-ministro da direita, casou-se de repente. Sua Majestade disse há algum tempo que o Tesouro Nacional está vazio e precisa de um bom descanso e recuperação. Agora você quer ir para a guerra novamente. Quem vai pagar pelo dinheiro para a guerra? Será você quem vai pagar? O Lord Lin é realmente tão generoso? Lu Yunqing, o primeiro-ministro da direita da dinastia anterior, é quase o mesmo que Lin, o primeiro-ministro da esquerda. Da mesma forma, é uma das famílias mais poderosas da dinastia anterior. Principalmente, a facção do primeiro-ministro da direita é dominada por generais militares, com penetração profunda. Uma palavra pode afetar a promoção e rebaixamento de oficiais militares do exército. Os dois primeiros ministros da esquerda e da direita, um é civil e o outro é militar. O primeiro controla a veia econômica, enquanto o último controla os generais militares no exército. Mesmo que Gong Yuyan possua o selo militar, também é difícil agir contra essas pessoas, uma vez que, se agirmos, é muito provável que cause um grande contra-ataque. Uma ação afeta todo o corpo. Será que os cidadãos da fronteira não são cidadãos do meu grande Qian? Pode-se vê-los sendo massacrados por aqueles bárbaros do norte? Lord Lu, será que por causa dos muitos assuntos militares, você não se atreve a lutar? Nesse caso, por que não se aposentar e entregar a posição militar a uma pessoa perspicaz? Nem mesmo uma mera tribo nômade se atreve a agir. Como você pode lutar contra os dois países de Shu? Que vergonha! O primeiro-ministro da esquerda zombou e respondeu sem cerimônia. Lu Yunqing estava prestes a falar. A imperatriz Gong Yuyan levantou a mão e interrompeu os dois. Eu considerei o que vocês dois, meus amados ministros, disseram. Mas o dinheiro remanescente no Tesouro Nacional foi alocado ao desastre de sangue. De fato, não há muito dinheiro agora. Se vocês dois estiverem dispostos a tirar dinheiro, eu naturalmente estarei disposta a deixar os filhos do meu grande Qi irem punir as tribos nômades do norte ingratas. Gong Yuyan disse isso, e seu tom, embora fosse solene, também era vagamente triste. Um imperador realmente não tem esse dinheiro. Em vez disso, ele precisa pedir dinheiro aos ministros. Um imperador assim é realmente muito frustrado. Lin ouviu isso e imediatamente disse com uma cara triste. Sua Majestade, este velho ministro também gostaria de fazer isso, mas onde o velho ministro conseguiria o dinheiro? No ano passado, no desastre de sangue, o velho ministro já havia pago do próprio bolso. Incentivei toda a família Lin a trabalhar em conjunto para arrecadar 10.000 taéis de prata. Este já é o limite. Se não fosse pela ajuda vigorosa do velho ministro, temo que muitos lugares teriam dificuldade em superar as dificuldades. Depois que Lin terminou de falar, ele olhou para Lu Yunqing novamente. Se você está falando de dinheiro, a família de Lord Lu está no comando do sal e do ferro, e os lucros são abundantes. Por que não? Velho patife, você está me caluniando. Este negócio é um decreto da corte. Como o velho ministro ousaria desviar fundos? Os registros mensais são claros. Será que Lord Lin já está com a vista cansada? Atacando os outros por um mês. O primeiro-ministro da direita, Lu Yunqing, imediatamente arregalou os olhos e respondeu apressadamente. Vendo esta cena familiar, Gong Yuyan permaneceu em silêncio por um longo tempo. Os dois primeiros ministros, esquerdo e direito, de toda a corte de Daqian praticamente controlam a política. O que mais eles podem fazer além de brigar quando vão à corte pela manhã? Seus ouvidos já estão cheios de calos. O primeiro-ministro da esquerda, Lin An, controla a economia de Daqian, e o primeiro-ministro da direita, Lu Yunqing, controla secretamente o poder militar, além do ressurgimento do Partido do Príncipe Herdeiro. Os dois países, Qi e Shu, sempre foram obscuros. Recentemente, o atrito na fronteira se intensificou, e esses dois países sempre tiveram um casamento de paz, que é deixá-lo dirigir os monarcas dos dois países, Qi e Shu. Nesse caso, qual é a diferença entre Daqian e um país vassalo? Se não fosse pelo fato de que enviar tropas por Daqian causaria suspeitas ao oponente, levando a um vazio profundo. Temo que qualquer um dos países de Qi e Shu já teria enviado tropas para Daqian. Daqian está prestes a se tornar uma zona de amortecimento para a disputa entre os dois países de Qi e Shu. Portanto, sua maior ideia atual é se casar com a imperatriz Qian, Gong Yuyan, e então tomar Daqian como um estado feudal e pagar tributo ao suzerano anualmente. Então, no início de cada ano,
os enviados dos dois países de Kishu vêm aqui para realizar uma série de expedições, e até mesmo humilham abertamente a corte de Dakian. E ele só podia olhar com raiva, sem poder fazer nada. Sem mencionar as pessoas ao lado dos dois primeiros ministros, que sempre o incentivaram a se casar com uma imperatriz. As pessoas recomendadas são nada mais que esses clãs. Este é o seu dilema, difícil de resolver. Quanto ao ex-príncipe Gon Xiao, esqueça. Ele é um inútil que só pensa em se anexar aos dois reinos de Shu. Mesmo que ele entre em guerra com os dois reinos, ele não quer ser um covarde como esse. Mesmo que Gon Xiao não seja um monarca sábio, mas um imperador como o antigo imperador. Um imperador sem conquistas. Gon Yuyan já havia desistido de lutar pelo trono. Não há necessidade de ascender ao trono à força como uma mulher. Ele simplesmente não suporta deixar esta terra ser marcada pelos dois reinos de Shu, certo? Essa é a humilhação dele como uma pessoa de boa reputação. Então ele se sentou nesta posição. Digam tudo. Gon Yuyan estreitou os olhos e disse em tom suave para impedir. Sob esta frase, o barulho de toda a corte parou abruptamente. Os funcionários civis e militares se levantaram curiosamente. Olharam para Gon Yuyan. Gon Yuyan bateu na cadeira do dragão ao lado com seus longos e delicados dedos de jade. Este assunto não será mencionado por enquanto. O motivo pelo qual deixei todos aqui hoje é para promover uma política que beneficiará Dakian. Quando esta frase foi dita, todos ficaram animados. Que guerra em muitas áreas fronteiriças, que atrito com os nômades. Quantos de seus súditos foram mortos, eles não se importam muito. De qualquer forma, não são eles que estão lutando. Isso é algo que a imperatriz se preocupa. O que mais lhes interessa é a nova política. A imperatriz tem pensado nisso cuidadosamente antes do ano novo. Dakian está fora de controle. Há muitos descendentes que desfrutam de títulos. Essas pessoas ficam ociosas e desocupadas durante a semana, causando problemas na cidade imperial e em todos os lugares. Há uma falta de disciplina correspondente. Casos de sequestro de garotas e intimidação são comuns. Então, hoje, a imperatriz deseja anunciar uma política para impor certas restrições a eles. Depois que a imperatriz terminou de falar, ela olhou para o eunuco ao lado. Agora é a hora do eunuco desempenhar seu papel. O eunuco acenou com a cabeça, pegou o decreto imperial e disse com uma voz aguda: Sua Majestade é profundamente grata. A partir de hoje, os títulos de Dakian são inicialmente divididos em 5 níveis: Duque, Marquês, Conde, Visconde e Barão. O ajuste formal será para os 3 níveis de Duque, Marquês e Conde. Os títulos de Visconde e Barão serão automaticamente cancelados. Aqueles em Dakian que têm títulos, mas não têm mérito. Seus descendentes não podem herdar completamente, mas serão automaticamente reduzidos em um nível ao herdar. Com base nisso, a próxima geração. O mesmo se aplica até que o título desapareça e não desfrute mais do salário de Dakian. Uma frase desencadeou 1000 ondas. Os funcionários civis e militares abaixo imediatamente entraram em ebulição. Isso não é para atacar o futuro de um certo clã, mas para atacar o futuro de todos os clãs. Sua Majestade, este assunto é inapropriado. Os títulos de Dakian circulam há centenas de anos. As regras ancestrais não devem ser alteradas. Caso contrário, causará instabilidade nas fundações de Dakian. Aqueles que vieram de clãs abaixo protestaram neste momento. Gon Yuyan olhou para a aparência fervente abaixo, um traço de zombaria brilhou em seus olhos. Afinal, ele ainda é tão impotente. Falhar ao atacar as famílias aristocráticas já é ruim, e agora reduzir algumas despesas também não consegue ser implementado. Pensando nisso, o olhar de Gon Yuyan revela uma luz fria, a intenção de matar ferve repentinamente, olhando fixamente para as pessoas abaixo. Dizendo palavra por palavra, não é apenas cortar algumas despesas desnecessárias no futuro. O período de tempo é de pelo menos algumas décadas no futuro, e suas reações são tão fortes. Ministro das Finanças, saia. Leia para todos o balanço do Tesouro Nacional do ano passado, especialmente diga a eles sobre o número de fantasmas na folha de pagamento. Deixe essas pessoas ouvirem com atenção. Ministro das Finanças. Lin Dongja sentiu uma dor de cabeça e não teve escolha a não ser morder a bala e dizer: no ano passado, a receita do Tesouro Nacional do meu grande Qian. O total acumulado foi de 3,3 milhões de taéis, a despesa do Tesouro Nacional foi de 3,25 milhões de taéis, e havia 35 mil pessoas com posições absolutas. Entre eles, 23 mil barões autodeclarados, com uma despesa total de 830 mil taéis, dos quais a despesa dos barões autodeclarados foi de 450 mil.
O Tesouro Nacional tem menos de 100 mil taéis restantes. Se continuar assim, mesmo que não haja desastres naturais este ano, em breve, as despesas excederão as receitas. Depois que essas palavras foram ditas, todos os ministros na corte ficaram um pouco atordoados. Todos olharam para a pessoa ao lado com uma expressão de descrença. Eles não esperavam que houvesse pessoas que comessem da folha de pagamento. Haveria tantos, todos são pessoas inteligentes, já que ficou tão claro. Eles também perceberam agudamente um problema, que é que a corte está prestes a não conseguir pagar dinheiro, não há dinheiro para pagar. Todos olharam para Lin Xian e Lu Yunqing em uníssono, o primeiro-ministro Lin Xian e o ministro da direita Lu Yunqing. Não disseram uma palavra, apenas abaixaram a cabeça e não olharam para a imperatriz, pelo primeiro-ministro que permaneceu em silêncio. O ministro da direita pode ver que isso é verdade. Se houver falsidade, talvez os dois sejam os primeiros a se levantar e gritar por justiça. Parece que a corte realmente não tem dinheiro. Desta vez eles podem precisar ceder, quando a corte não tem dinheiro. Não adianta ter tantos cargos absolutos. É melhor dar um passo para trás e deixar a imperatriz cortar algumas despesas. Afinal, essas despesas são algumas despesas futuras que não abalarão os alicerces, a razão pela qual Li Xian pode atingir o ponto fraco e dizer que tal plano pode ser implementado também está nisso. Esta é a faca macia. Agora esta política não pode ser considerada como atacar as famílias aristocráticas. São apenas algumas estratégias normais para o governo equilibrar as receitas e despesas. Gong Yuyan olhou friamente para todos e disse: no ano passado, durante a tempestade de neve, o Ministério das Finanças alocou urgentemente 50 mil taéis de prata do Tesouro Nacional para a área de desastre, dos quais 30 mil taéis de prata entraram nas mãos de certas pessoas. Algumas pessoas até ocultaram e relataram erroneamente, criando uma falsa imagem de paz e prosperidade. Vocês realmente pensam que esta senhora não sabe dessas coisas? Algumas pessoas aqui são realmente muito ousadas. O primeiro-ministro ouviu as palavras e um brilho brilhou em seus olhos. Isso foi feito por um de seus homens. Ele ficou muito zangado quando soube, portanto, lidou com a pessoa em segredo. Mais tarde, descobriu os lugares onde muitos estavam ganhando dinheiro ilegalmente, mas não esperava que a imperatriz soubesse de tudo. Ele não é uma pessoa estúpida. Desvio secreto de fundos de socorro para desastres de neve, mesmo que sejam seus próprios homens, devem ser executados, caso contrário, será diretamente corroendo as bases de Daqian. Como um clã aristocrático que depende da corte imperial, ele não quer que Daqian mostre fraqueza gradualmente. Quanto mais próspera a corte imperial, mais seguros e prósperos eles estarão, mas o dano já foi feito. Embora ele tenha limpado a bagunça depois, ainda é uma mancha. Temo que o primeiro-ministro da direita também tenha reunido muitas evidências, esperando por uma oportunidade para lhe dar um golpe devastador. O primeiro-ministro da direita, Lu Yunqing, apenas olhou com seus olhos calmos, como se estivesse assistindo a um bom show. Obviamente, ele também sabia sobre este assunto, e agora o Tesouro Nacional está prestes a ficar vazio, com mais despesas do que receitas, além de Daqian estar constantemente acumulando despesas militares. É apenas um corte em parte das despesas nas próximas décadas. Vocês estão reagindo tão fortemente. Será que vocês querem arrastar o Tesouro Nacional para baixo, permitindo que a Corte Imperial se desintegre, ou talvez alguns de vocês já estejam em conluio com partidos de países inimigos e se uniram para prejudicar Daqian? Vocês realmente querem me forçar à morte? Arrastando todo Daqian para baixo? As palavras da imperatriz imediatamente fizeram os ministros presentes se animarem. Todos se ajoelharam e gritaram: que a imperatriz se acalme. Até mesmo os primeiros ministros da esquerda e da direita neste momento também estão ajoelhados no chão. O Tesouro Nacional está quase vazio. Se continuar assim, o país deixará de existir. Se países inimigos invadirem, vocês não terão dinheiro para lutar. Qual é o uso de vocês alimentando um bando de idiotas inúteis? Guogu Yuyan disse friamente. Ele estava com dor de cabeça por causa disso há algum tempo. Depois que Li Xia lhe deu algumas dicas, ele percebeu uma coisa: este assunto deve ser implementado primeiro. Já é inevitável. Hoje é a maior oportunidade. Não é para atacar uma certa família aristocrática. Mudar a política de Daqian é mais fácil de implementar. Meus amados ministros, levantem-se. Guogu Yuyan disse levemente. Estima-se que até agora, a situação em Daqian não melhorou em 5 anos. O atrito com os países inimigos torna a situação imprevisível. Agora que todos vocês, meus amados ministros, estão aqui, então pretendo aproveitar o dia de hoje
para implementar a segunda política benéfica. As palavras da imperatriz fizeram as pupilas dos primeiros ministros da esquerda e da direita encolherem. Quando ela se move, é com força e decisão. Assim que a primeira política foi emitida, a segunda política será emitida. Todos os ministros estão assustados. Temendo que a imperatriz de repente os mire, o eunuco limpou a garganta e continuou a dizer em voz alta: a graça sagrada de Sua Majestade é vasta, e há outro regulamento, mas desta vez. Apontar as lanças para os dois grandes estados vassalos aliviou os membros dos clãs poderosos, mas os vassalos aqui presentes ficaram alarmados. Só podiam se ajoelhar e agradecer a graça do Senhor, pois a imperatriz estava de mau humor hoje e eles não queriam provocar sua ira. O primeiro-ministro da esquerda também olhou temporariamente para a imperatriz acima, um brilho de obsessão passando por seus olhos. Isso não parecia ser o estilo da imperatriz. O estilo da imperatriz é direto e honesto, ela faz o que quer. Como poderia usar truques, elogiando abertamente e criticando secretamente? Isso não se parece em nada com as características da imperatriz. Será que a imperatriz tem um conselheiro capaz por trás dela? Alguns dias depois, na Vila Li, eu não fazia ideia do que estava acontecendo na corte imperial. Olhando para Gonchini, minha filha, que havia recebido outra carta, perguntei curiosamente, o que sua mãe disse? Gonchini ouviu as palavras e mostrou a língua. Papai, na verdade, a mamãe quer muito ganhar dinheiro, mas ela acha que fazer papel é muito lento. Papai, você tem alguma maneira mais rápida de ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro? Eu arqueei as sobrancelhas ao ouvir isso. Será que aquela esposa barata não quer vender a fórmula do papel Schwab? Ela está realmente tão sem dinheiro? Ganhar dinheiro na antiguidade não é difícil, eu disse comendo uma maçã. Você perguntou à pessoa certa. Claro que sim. Mas você tem que beijar o papai primeiro, então o papai vai te contar. Gonchini ouviu essas palavras e imediatamente se aproximou, me beijando várias vezes no rosto, e só então fiquei satisfeito. Peguei um pedaço de papel, peguei uma caneta e escrevi algumas palavras grandes, método de melhoria da porcelana. Pouco depois, Gong Yuyan, ao ver minha carta, ficou com uma expressão complexa. Ele realmente não é uma pessoa comum, mas sim uma pessoa extraordinária. Então por que ele se contenta em viver naquela pequena aldeia? Depois de morder os lábios, a imperatriz chamou sua guarda pessoal e disse solenemente, siga os passos na carta para fazer porcelana acabada e, em seguida, mostre-a a mim. Então você pode estabelecer diretamente a grande oficina de porcelana Xuan, promovendo diretamente a fabricação de papel e porcelana, para que, se houver outro desastre como a nevasca, o grande Qian também pode ser impedido. Sim, senhora. A guarda pessoal estava prestes a sair, mas parou novamente. Sua Majestade, em um cenário improvável, mesmo que este produto acabado que registra a porcelana azul e branca e outras tecnologias seja lançado. Mas ele tem estratégia atual, já é uma pessoa capaz indubitável, porque Sua Majestade não dá uma ordem, para que ele seja usado por Sua Majestade, e até mesmo deixá-lo se tornar o conselheiro de Sua Majestade. Dessa forma, Sua Majestade será ainda mais poderosa. Gong Yuyan cerrou os dentes ao ouvir isso. Eu não adoto sua ideia, é bom trocar cartas dessa forma. Espero que ele possa me dar mais surpresas. Neste momento eu ainda não sei que minha esposa barata já está promovendo vigorosamente a fabricação de papel. E o negócio de fabricação de porcelana foi lançado, mas eu trouxe Xiaoan para a cidade imperial de Daqian, originalmente planejando quando partimos trazer Yi para dar uma olhada na cidade imperial, mas Yi não estava interessado em vir para a cidade imperial, era melhor tirar uma boa soneca. Então, as únicas pessoas que saíram desta vez fomos eu e Xiaoan. Hoje, entrar na cidade é para morar em uma casa isolada, ganhar algum dinheiro para a velhice. Logo, Xiaoan e eu chegamos a uma agência imobiliária que vendia casas. Depois que nós dois entramos, um homem de cerca de 30 anos veio ao meu lado e disse com um sorriso, juntando as mãos: este nobre jovem, posso ajudar em alguma coisa? Fui direto ao ponto. Quero comprar uma casa. Quais opções vocês têm? Me apresente algumas. Claro, caro cliente, aqui conosco, contanto que você tenha dinheiro. Você pode comprar praticamente qualquer coisa, desde pequenas casas com um pátio interno, até casas médias com 2 pátios internos. E grandes casas com 3 pátios internos. O corretor sorriu e começou a me apresentar as opções. Ao ouvir isso, franzi a testa. No futuro, vou morar com minha esposa, então não pode ser pequeno. A família daquela esposa barata não é simples.
Provavelmente já viu muita coisa, então não posso simplesmente comprar uma pequena casa com um pátio interno para enganá-la. De qualquer forma, tenho que encontrar uma casa um pouco maior, assim no futuro. Quando a senhora se casar, teremos algo para mostrar. Além disso, preciso de espaço no pátio para fazer alguns experimentos e invenções. Definitivamente não pode ser muito pequeno, senão não terei espaço para trabalhar. Se o jovem mestre quiser comprar uma casa com 3 pátios internos, por coincidência, temos uma que acabou de ser desocupada. É uma casa totalmente equipada, e até podemos te dar 2 criadas extras. Tem alguns móveis básicos. E fica na rua Chan, no final da rua, uma localização excelente. Se não fosse por problemas na família, que precisou revender, essa casa não seria acessível para qualquer um. Não sei se você tem interesse. O corretor disse sorrindo. Ele achava que minha fala era extraordinária. E que eu devia ser um jovem mestre de uma família rica, afinal, nem toda família tem o direito de ter um pajem ao lado. Então, ele planejou me vender diretamente aquela casa que acabará de chegar à agência. Aquela casa envolvia muita coisa. E eles realmente não queriam mais ficar com ela. Era uma batata quente, e já havia uma pessoa importante que os havia notificado, para que a vendessem o mais rápido possível. Eu não entendi muito bem e só pude dizer, pode me levar para ver. Um pátio com 3 entradas seria suficiente, e a rua Chan fica não muito longe dos pés do Palácio Imperial. Presumo que a segurança lá seja a melhor de toda a dinastia Tang. Sob a liderança do corretor, chegamos à porta de uma casa, a mansão Liu. Notei os grandes caracteres na placa e perguntei curiosamente, sim, senhor, você também viu? O antigo dono desta casa se chamava Liu, mas agora a família está passando por alguns problemas, então eles querem vendê-la rapidamente. Esta casa tem um ótimo custo-benefício. O corretor pegou a chave, abriu o portão do pátio e entrou. Ao entrar na antiga mansão, uma mistura de olmo, sândalo e cheiro de carvão veio em meu rosto. Além do barulho do mundo exterior, havia um velho varrendo. Ele levantou a cabeça e olhou, então abaixou a cabeça e silenciosamente varreu o pátio. O corretor explicou, ele é um antigo varredor da mansão Liu. Ele está velho e sua visão não é boa. Não importa o que aconteça, ele não vai embora. Daqui empresa o respeito aos idosos e o amor aos jovens. Não podemos fazer nada com ele. Por favor, entenda, senhor. Além disso, ele não precisa de dinheiro, apenas comida. Ele também pode limpar todo o seu pátio. A obsessão deste velho pode ser ficar nesta casa. Se você quiser esta casa, o velho será dado a você gratuitamente. Retirei meu olhar e observei o pátio arrumado. Acho que foi este velho quem limpou. Se ele é um velho da antiga mansão Liu e ninguém o acolhe na fase atual, não há problema em deixá-lo ficar. Depois de um passeio, semicerrei os olhos. Esta mansão Liu costumava ser uma família famosa. Eu me pergunto o que aconteceu para que eles quisessem vender esta grande casa. Esta casa é boa, mas não sei o preço. O preço desta casa é de apenas 2.000 taéis de prata. Você pode comprá-la diretamente. Temos a escritura e a escritura de terra aqui em nossa agência. Pagamento à vista, entrega imediata, garantindo transparência. O corretor disse. Parece que o jovem mestre está muito interessado nesta casa. Quando ouvi 2.000 taéis de prata, fiquei imediatamente chocado. Tão caro? Vocês não estão enganando as pessoas? Isso é muito ultrajante. Você deve saber que minha família tem milhares de acres de terras férteis. Além disso, meu pai faz outros pequenos negócios. Depois de economizar por tantos anos, ele economizou apenas mais de 1.000 taéis de prata. Comprar uma casa que custaria 2.000 taéis de prata. Como eu poderia pagar? Além disso, há 2 empregadas e um velho varrendo. Com o que vou alimentar as empregadas? Imediatamente puxei Xiao e quis sair imediatamente. Não vou comprar. Comprar o quê? Mesmo vendendo minhas cuecas, eu não poderia comprar esta casa. Este não é um lugar que eu possa tocar. Parece que terei que ofender minha esposa. Se não funcionar, vou comprar um pátio requintado em uma boa localização. Não há necessidade de bancar o rico. Eu ainda tenho que economizar algum dinheiro para criar minha filha. Eu não vou gastar todo o dinheiro da comida, certo? Senhor, espere. O corretor viu que eu estava saindo e apressadamente me puxou com um olhar ansioso. Olhei para o corretor à minha frente com desconfiança. Eu não vou te dar despesas de viagem. Você se ofereceu para me trazer para ver a casa. Agora estou pensando em ver outras casas. Esta casa é muito cara, realmente não posso pagar. O cliente não quer despesas de viagem. Gostaria de perguntar se você realmente quer esta casa?
O corretor disse rapidamente. Ele olhou para mim e sentiu que este garoto provavelmente tinha uma chance hoje. Se este negócio for fechado, o retorno do banco de dentes será considerável e ele também se livrará de um problema do banco de dentes. Talvez o dinheiro que deveria ser ganho em alguns anos seja suficiente. Este é um negócio lucrativo. Se não houver grandes problemas, é claro que eu quero. Mas é muito caro. Quem pode pagar 2.000 taéis de prata? Leve-me a outros lugares para ver. Eu só tenho 1.000 taéis de prata no máximo. Receio que você não concorde com isso. Esta casa é realmente muito boa. Como eu não gostaria de emoção. É uma pena que eu não tenha dinheiro suficiente. Minha esposa me deu alguns quilos de ouro. Mas eu não pretendo usá-lo. Esse é o dinheiro da fórmula infantil para emergências e não pode ser facilmente adaptado. Senhor, se você realmente quiser, 1.000 taéis de prata não é impossível, mas preciso solicitar. O corretor enxugou o suor frio da testa, cerrou os dentes e lançou um preço pesado. Ao ouvir isso, franzi a testa e olhei para o corretor HUI e disse, sério? Metade do preço diretamente? Existem muitos problemas aqui? Em meu entendimento, se uma casa em um bom local for vendida com grandes perdas, deve haver alguns problemas e não são pequenos problemas comuns. O corretor enxugou a testa. Não existe suor e disse rapidamente, senhor, você está brincando. Uma casa antiga com algumas décadas. Como poderia não haver problemas? Se você quiser uma casa nova, pode ir a outros lugares para ver. É que este local fica perto dos arredores da cidade e não há nada dentro. O cliente precisa substituí-lo posteriormente. Tudo depende do jovem mestre. Não há segredos aqui. A mansão Liu era originalmente a casa do Lord Liu. O Lord Liu agora sofreu um desastre na prisão. Seu filho quer vender ativos, então hipotecou a escritura de propriedade para nós. Então, podemos decidir vender a casa. É tão simples e os procedimentos estão completos. Absolutamente não haverá disputas subsequentes. Você pode ficar tranquilo. Ao ouvir isso, estreitei os olhos. Será que as duas criadas e o velho varredor eram pessoas da antiga mansão Liu? Parece que não há problemas em ouvir isso. Afinal, comprar uma casa com muito dinheiro não tem muitas regras. Não há taxas de condomínio, água, eletricidade, gás e outras taxas. Contanto que haja uma escritura de propriedade, não há problema. Pensei um pouco e disse, vamos embora primeiro. Vou perguntar lá fora. Você pode solicitar primeiro lá, se não houver problemas. Amanhã conversamos de novo. Lugares baratos com certeza têm problemas. Não é tão simples quanto o que o corretor diz. É melhor ser cauteloso e perguntar a mais pessoas. No dia seguinte, de manhã cedo, depois de uma manhã de investigação, finalmente, fiquei aliviado. A casa era realmente como diziam, era que o Lord Liu tinha sido preso recentemente. Então, as pessoas da família Liu venderam a casa. Talvez haja algo escondido por trás disso, mas não é um grande problema. Então, encontrei novamente. O corretor foi à mansão Liu para inspecionar cuidadosamente e até gastou dinheiro para encontrar profissionais. Descobriram que não havia grandes problemas. E assinei o processo de transação com o corretor e paguei 1.000 taéis de prata. Ao mesmo tempo, a escritura da casa da família Liu e a escritura da terra também estavam em minhas mãos. Só que sempre sinto que o corretor parece estar escondendo algo. A compra desta casa foi um sucesso excessivo. Será que ainda tem a ver com os assuntos do Lord Liu? Mas já comprei, não me importo com mais nada. Afinal, tenho todos os documentos em ordem. A agência também cumpriu a promessa. E me deu 2 criadas de 13 e 14 anos. Claro, também tem o velho de olhos ruins que já vinha com o pátio. Peguei a chave satisfeito e dei mais uma volta no pátio. Então fui até o velho. Vovô, olá. Esta casa é minha a partir de agora. Acabei de comprá-la. Você não precisa se preocupar. Pode ficar aqui o tempo todo. Vou te dar comida todos os dias. Agora vou voltar para trancar o portão. Onde você mora? O velho levantou a cabeça e olhou para mim com olhos turvos. Então, apontou para a lenha não muito longe e não disse uma palavra. De repente, lembrei-me desta lenha. Acabei de abrir a porta e vi que havia sinais de vida lá dentro, e também havia alguma comida. Acho que é onde este velho tem vivido. Meu nome é Li Xian, Li de Ameixeira e Xian de Qinxian. Voltarei aqui em alguns dias. Fique aqui. Depois de dizer isso, levei Xiao embora da mansão Liu. Quanto ao velho atrás de mim, ele continuou a pegar a vassoura, varrendo o pátio lentamente como se não sentisse cansaço. Uma vez após a outra. Logo voltei para a Vila Li.
Pai, onde você foi? Por que demorou tanto? Gongxin já saiu, fazendo beicinho, um pouco infeliz. Depois que o pai foi embora. Ele mora sozinho em casa. Embora tenha muita comida e um vaso sanitário com descarga, ele está muito sozinho. Ele até teve um pesadelo. Sonhou que o pai não o queria mais e que até a mãe estava em apuros por causa de algumas coisas. E todo o grande Qian pareceu ter sido arrasado por tribos bárbaras no final. Este pesadelo deixou Gongxin muito assustado. Quando acordou, o pai não estava em casa novamente. Só podia se embrulhar no cobertor, esperando ansiosamente que o pai voltasse para casa. Apressei-me. Peguei Gongxin nos braços. Desculpe, pai teve algo para fazer, então demorou tanto. Mas seu pai tem boas notícias para você. Seu pai comprou uma casa em Wanshen e a levará para morar lá. Essa também é a nossa pequena casa para uma família de 3 no futuro. Nossa família também tem uma casa em Wanshen. Feliz? Sério? Yi perguntou animadamente. Papai realmente comprou uma casa. Isso era algo que ele nunca teria imaginado. Será que papai planeja deixar a vila de Li? Isso é natural. Yi veio para cá, e papai não pode deixá-lo ficar na vila para sempre. Além disso, sua mãe também deve estar em Wanshen. Então papai estava pensando em comprar uma casa em Wanshen. Será mais conveniente fazer pequenos negócios lá no futuro, e não é mais conveniente para sua mãe vir vê-lo? Eu sorri e disse, na verdade, já tomei uma decisão. Em seguida, vou para Wanshen para fazer alguns pequenos negócios e sustentar nossas esposas. Agora só restam algumas centenas de taéis de prata no meu corpo. Embora eu ainda seja um homem rico, posso dizer pelas 2 moedas de ouro que minha esposa jogou fora casualmente. Pode-se ver que a família da minha esposa deve ser uma família grande, então tenho que ganhar mais dinheiro para combinar com a riqueza da minha esposa. Caso contrário, um homem moderno que transmigrou para a antiguidade nem consegue economizar dinheiro para sua esposa, não estaria envergonhando o rosto de muitos viajantes? Quanto à técnica de fabricação de papel e à técnica aprimorada de porcelana, já as dei à minha esposa. Naturalmente, não vou esconder minha habilidade, e essa coisa tem um escopo muito amplo. No momento, como uma pessoa comum, tenho medo de não conseguir controlá-la. E agora é noite, e a maioria das ruas de Wanshen está muito movimentada, com muitos pedestres por toda parte. Apenas perto da Avenida Chan, há menos pedestres. Neste momento, um homem vestido de preto em roupas noturnas de repente chegou do lado de fora da mansão Liu. O homem de preto ficou do lado de fora por um momento. Com a chegada de um par de soldados de patrulha, sua figura brilhou e desapareceu no local. Enquanto isso, em Wanshen, Gong Yue está lendo a carta escrita por sua filha. Mãe. Papai comprou uma casa com 3 pátios em Wanshen hoje, dizendo que a mãe também pode vir morar lá no futuro. Vendo a aparência de papai, ele planeja se mudar para aquele lugar. No futuro, ele deve ter pouco tempo para retornar à vila de Li. Papai disse que ele está muito pobre agora e quer economizar dinheiro. Vendo este parágrafo, Gong Yuan ficou um pouco surpreso. Li Xian comprou uma casa na Avenida Chan. Ele tem dinheiro para comprar uma casa lá? Claro, este não é o ponto principal. O ponto principal é deixar a vila de Li e vir para Wanshen. Quando chegar a hora, a distância entre Li e a mãe também estará mais perto. Ouvindo o que papai disse, ele planeja sair para ganhar dinheiro. Depois de ganhar dinheiro no futuro, ele oficialmente receberá a mãe em casa e realizará uma cerimônia de casamento de forma justa e honesta com a mãe, e será um sucesso em toda a cidade. Vendo as palavras de Yi, a expressão de Gong Yuan ficou ainda mais estranha. Aquele garoto quer se casar com ela e chocar toda Wanshen. Quando ele souber de sua identidade no futuro, qual será a sua reação? Quanto mais Gong Yuan olhava, mais os cantos de sua boca inconscientemente se curvavam em um arco. 3 dias depois, convoquei todos os moradores da vila de Li e deixei-os plantar nas terras gratuitamente. Então arrumei minhas coisas e deixei a vila de Li. Depois de 6 anos deitado, era hora de me endireitar, já que tinha uma filha adorável. E também tinha um lar, então deveria ser sensato agir como um pai barato, dada a minha situação de pequeno proprietário de terras. Temo que seja difícil me casar com ela, mesmo com uma filha, minha esposa levaria embora impiedosamente. Naquela hora, temo que eu nem saiba com quem chorar, então preciso planejar novamente com minha esposa e me esforçar para ganhar dinheiro para me casar com ela. Naquela noite, chegamos ao portão da mansão Liu. Vendo a mansão Liu à minha frente, finalmente soltei um grande suspiro de alívio. Virei a cabeça e olhei para os aldeões que vieram ajudar. Irmão mais velho Daniel e irmão Erju, apenas coloque as coisas neste pátio.
Muito obrigado a todos. Se tiverem tempo para vir ao Anshin no futuro, eu os convidarei para beber. Xiaoan, vá abrir o portão. Eu lentamente comandei a todos para colocar as coisas no pátio. Entre essas coisas, na verdade, muitos são meus próprios produtos experimentais. Tenho meu próprio laboratório especializado para fazer papel, cozinhar caldeirões, refinar remédios, etc. Todos são produzidos neste laboratório, então também planejo montar um laboratório neste pátio. Tenho uma premonição de que este laboratório, no futuro, afetará toda a dinastia daí até mesmo este continente. Não me importo se é bom ou ruim. Eu só quero me proteger e, ao mesmo tempo, ganhar discretamente o dinheiro da minha esposa. Apenas isso. Logo, todas as coisas foram movidas para o pátio. Eu pessoalmente mandei embora os aldeões da vila de Li. Voltando para o portão, eu estava prestes a entrar quando franzi a testa, porque uma mansão ao lado parecia ter acabado de abrir a porta, e 2 servos saíram, não apenas olhando para a casa com curiosidade, e também conversando em voz baixa, até olhando para mim com admiração. Eu franzi a testa ao ver isso. Eu nunca negligenciei que este é o lar do Lord Liu, e o Lord Liu agora está na prisão. Então eu diminuí a velocidade. Todo o processo parece estar bem, certo? Porque os olhos daqueles servos são como se estivessem olhando para um idiota. Inconscientemente balancei a cabeça e entrei no portão do pátio. Depois de entrar, vi. Um velho varredor estava sentado à mesa de pedra, olhando fixamente para o nada. Vovô, olá, eu o cumprimentei. O velho não prestou atenção e continuou olhando fixamente para o nada. Balancei a cabeça e entrei sozinho. Comecei a organizar as coisas que trouxe da vila de Li. Quanto a Tia Xiaoan, eles foram colocados em uma sala separada. Já que viemos a este lugar, definitivamente temos que morar sozinhos. A tia não é mais jovem e não pode morar comigo o tempo todo. Precisamos cultivar o pensamento independente da tia. Esse tipo de pensamento é muito benéfico para o comportamento futuro da tia. Sob tal tempo, a noite chegou rapidamente, e eu arrumei os equipamentos de laboratório. Coloquei-o em um depósito no fundo do pátio e, assim que entrei para guardar as coisas, de repente, uma mão com um nariz apareceu no meu pescoço. Nesse momento, minha espinha dorsal parecia estar sendo lavada por gelo invisível, e gotas de suor frio escorriam incontrolavelmente da minha testa. Eu tenho dinheiro, posso te dar dinheiro, eu disse hesitantemente, tentando sondar. Quem diria que na minha própria casa, eu estava repentinamente pensando em conhecer aquele corretor. E até comprar esta casa. Durante esse tempo, o outro lado sempre foi vago sobre o que aconteceu com esta casa. Apenas disse que o motivo pelo qual esta casa era barata estava intimamente relacionado ao incidente da mansão Liu. Então o perigo que estou encontrando agora está relacionado ao fato de eu ter comprado esta casa? Meu couro cabeludo ficou dormente em um instante e eu rapidamente disse, por favor, espere. Você está fazendo isso porque eu comprei esta casa? Você tem alguma disputa com o dono desta casa? Não envolva pessoas comuns. Eu sou apenas um estudioso que foi enganado por aquele corretor para comprar uma casa. As queixas têm um líder e as dívidas têm um dono. Por que envolver outras pessoas? Assim que as palavras foram ditas, a mão com o nariz finalmente se afastou um pouco, e meu coração se alegrou ao ver isso. Só que antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, de repente senti uma mão estendida na minha frente batendo diretamente na minha boca. Algo foi enfiado na minha boca. E eu arregalei os olhos e me virei para dizer horrorizado, o que você me deu para comer? O que me deixou ainda mais surpreso foi que a pessoa na minha frente era na verdade uma mulher vestindo roupas pretas de andarilha noturna. Esta mulher é absolutamente linda, mas sua expressão é fria, seus olhos carregam intenção assassina, sem dúvida, esta é uma mulher muito perigosa. A mulher estava prestes a falar quando de repente cambaleou e quase caiu no chão, e então cuspiu um bocado de sangue. Sua expressão de repente ficou fraca. Você está bem? Eu perguntei com um olhar perplexo. Acabei de ser alimentado com algo, e agora estou ferido e vomitando sangue, então posso lutar um pouco? Minha bravura, assim que pensei nisso, desisti dessa ideia. Você deve saber que as mulheres neste mundo não são simples. Especialmente as mulheres que encontrei. Nenhuma delas é uma pessoa comum, como aquela esposa barata com uma origem nada simples. E a mulher ao lado de sua esposa, e a mulher de preto na minha frente, nenhuma delas é uma pessoa comum. Eu acabei de te envenenar, faça o que eu digo e eu te darei o antídoto em 3 dias. Caso contrário, você morrerá de envenenamento em 3 dias. A mulher de preto disse debilmente uma frase quando me viu olhando para ela com uma expressão estranha.
Então ela sentou-se no chão de pernas cruzadas, parecendo estar recuperando seus ferimentos, e meus olhos se arregalaram instantaneamente ao ouvir isso. Apontando para mim mesmo inacreditavelmente, isto é veneno? Não é possível. Será que vou ter que passar por uma noite humilhante de novo? A mulher sentada no chão abriu os olhos e disse fracamente: eu disse a vocês para irem ajudar-me a capturar, cada um para um ponto de medicamentos diferente, não vão ao mesmo ponto. Senão haverá problemas. Depois de comprarem os medicamentos, cozinhem-nos esta noite e tragam-nos para cá. Momentos depois, eu, a tapar a barriga, saí do armazém com uma expressão horrível, fiquei no pátio a lutar durante muito tempo, lembrei-me da frase que a mulher de preto disse sobre o envenenamento. Para ser honesto, eu tinha algumas dúvidas sobre o que aquela mulher disse. Afinal, que veneno precisa de 3 dias para fazer efeito? Normalmente, assim que o veneno entra no estômago, ele é basicamente digerido. Se for venenoso, naturalmente fará efeito. Então será que essa mulher me enganou à tarde? E precisa de mim para comprar medicamentos para tratar as feridas? Ou devo denunciar as autoridades? Mas quando pensei que este mundo parecia um pouco incomum, parei novamente. Afinal, a minha mulher consegue andar na neve sem deixar rasto. Isto é obviamente muito anticientífico, então respirei fundo e saí da mansão com uma certa quantia de prata. Mais vale prevenir que remediar, nesta fase talvez seja melhor fazer tudo direitinho. Andei a pé para comprar mais uma vez salsicha de amido com leite e aumento de salário. Antes de partir, fiz 2 coisas. A primeira foi provocar o vômito. Vomitei até me sentir mal. Parei quando não havia nada no meu estômago. A segunda foi dar instruções a Xiaoan para não deixar ninguém ir ao armazém no quintal, especialmente Riri, não a deixar entrar por curiosidade, embora a casa já estivesse trancada. Mas quem sabe o que aquela mulher pensa sobre a minha filha? Xiao assentiu ao ouvir isso, dizendo que ela cuidaria de Gong Xingyi e não a deixaria entrar. Não muito depois. Comprei os medicamentos, voltei para casa, cozinhei os medicamentos e finalmente fiquei à porta do armazém com uma tigela fumegante dos medicamentos cozidos. Também trouxe um pouco de álcool e alguns pedaços de pano. Depois de uma pausa, destranquei a porta e entrei. Dentro do armazém, a mulher ainda estava sentada no chão, parecendo muito mal. Havia manchas de sangue muito óbvias debaixo dela, e podia-se ver que eram manchas de sangue preto, obviamente envenenada. Heroína, segui as suas instruções e procurei em várias farmácias. E juntei esta prescrição, mas pessoalmente acho que tem que tratar essa ferida. Entreguei a tigela e dei um conselho: estas marcas no chão são muito óbvias. Foram deixadas por ela não ter feito um bom curativo. A mulher não disse nada, olhou para mim, tirou uma agulha de prata e experimentou na tigela de medicamentos, depois cheirou cuidadosamente o cheiro da sopa de medicamentos. Só então pegou na tigela e bebeu tudo de uma vez, finalmente fechou os olhos e continuou a curar-se. Acabei de ver o seu sangramento. Eu trouxe ataduras. Você realmente não precisa de uma? Eu perguntei de novo. Essa pergunta foi muito necessária, embora ela tenha vomitado, durante esse tempo. Definitivamente já digeriu muito, ainda há um grande perigo, então algo não pode acontecer com ela. Sim, é apenas uma sugestão. Se você não quer ouvir, tudo bem. Olhando para o olhar feroz da mulher, balancei a cabeça e planejei sair, mas bem neste momento, um barulho surdo veio. A mulher não aguentou mais e caiu no chão. Olhei para a mulher caída no chão com uma expressão estranha. Heroína, você está bem? Naquele instante, um pensamento brilhou em minha mente. Encontre o antídoto rapidamente. Aproveite o momento oportuno enquanto ela está envenenada e inconsciente. Se você não procurar um antídoto nessas circunstâncias, você é um idiota completo, sem dúvida. Mas quando planejava procurar o antídoto, hesitei um pouco porque vi uma mancha de sangue muito óbvia na região abdominal da mulher. É muito provável que ela já tenha perdido muito sangue. Depois de lutar por um momento, ainda escolhi apalpar o corpo da mulher. O homem não se preocupa com o céu e a terra, mas não consegui encontrar onde estava o antídoto. Finalmente, coloquei minha mão no ombro da mulher e disse muito seriamente: esta irmã desconhecida, vejo que sua situação atual é muito séria. O envenenamento é temporário. Eu também não sei qual veneno você ingeriu e não consigo prescrever o remédio certo, mas o problema com sua ferida. Tenho que dar uma olhada sem querer. Salvar vidas é uma medida de emergência, e o fundamental é garantir minha própria segurança, então nada pode acontecer com você. Enquanto falava, já havia colocado a mão no abdômen e na cintura da mulher.
Seu pirralho, como você ousa? Nesse momento, a mulher lutou com todo o seu corpo. Sua voz era quase inaudível. Só que dessa vez ela não podia se mover. Você tem que. Pare o sangramento imediatamente. Você não pode ousar. O que vou fazer se você ousar? Eu disse algo no meu coração e, sem me importar com a ameaça da mulher, gentilmente a desamarrei. A mulher sentiu meus movimentos, ficou tão furiosa que desmaiou. Ainda bem que desmaiou. Por que você tentaria me envenenar? Isso não é de propósito para nos prejudicar, meu querido. Eu disse isso docemente. Se não fosse por isso, eu realmente não teria tanta pressa em salvar as pessoas? Também tirei um pouco do corpete. Olhei para a ferida, balancei a cabeça e me levantei. Se você não tivesse me encontrado com sua situação, você certamente teria morrido. Depois de balançar a cabeça, fui até a caixa ao lado e encontrei uma agulha de prata fina, mais um fio de sangue longo que eu havia guardado. Então, acendi as luzes em todos os lugares ao redor. Até acendi 2 lâmpadas no armário ao lado para garantir que não houvesse interferência de sombras. Só então cheguei perto da mulher e me agachei ao lado dela. De um frasco próximo, peguei um cotonete, molhei um pouco e apliquei na ferida da mulher e ao redor da ferida. Desinfetei-o brevemente, em seguida, desinfetei a agulha e o fio. Essa coisa me deixou um pouco angustiado. Cada vez que uso meu equipamento e recursos, perco um pouco. O equipamento de refino não é simples, mas nesta situação, não tenho escolha a não ser usar o refino para desinfetar. Nas horas seguintes, estive suturando a ferida abdominal e tratando a ferida. Além daquela área no abdômen, ela tinha outras feridas grandes e pequenas em seu corpo. Claro, a maioria estava na área do peito. Depois que terminei de cuidar de tudo, enxuguei o suor da minha testa. Provavelmente, só eu neste mundo posso te salvar. Talvez o encontro de hoje à noite também seja algum tipo de destino. Quanto à toxina em seu corpo, se será fatal, eu não sei disso. Espero que você melhore logo, ou minha vida será nas suas mãos, não terei paz. Depois de dizer essas palavras, eu a cobri com um cobertor e saí do depósito. Assim que Xinher me viu, ela rapidamente se aproximou e perguntou, com uma expressão irritada. Ela parecia muito fofa. Papai também. Você prometeu fazer o jantar, mas desapareceu por meia hora. Eu sorri gentilmente e a acariciei. Acariciando a cabeça de Xini, papai fará uma porção para você à noite. Macarrão Quintang estará pronto em breve, em pouco mais de meia hora. Preparei 6 tigelas de macarrão Quintang, 2 porções para as 2 mulheres, 1 porção para Xiaoa e 2 porções para as 2 criadas. Quanto à porção restante, é para o velho varredor. Xiaoan é responsável por levar a tigela. O velho abriu seus olhos turvos e olhou para Xiaoan. Finalmente, cambaleando, ele foi até lá e começou a comer. No dia seguinte, levei o café da manhã para o depósito no quintal. O quarto estava vazio. Fiquei parado na porta, silenciosamente por um momento, e disse impotente, heroína, não me ameace com uma adaga. Eu salvei sua vida. Mesmo que você não seja grato, não me retribua com ingratidão. Enquanto eu falava, a pessoa atrás de mim não tirou a adaga. Aparentemente, ele também sabia o que aconteceu ontem à noite. Embora essa pessoa o tenha importunado, mas também o salvou. Este é um fato inegável. O que você veio fazer? Eu tossi e gesticulei para as coisas na minha mão. Trouxe o café da manhã para você. E também para ver se você está bem. Mas agora parece que você não tem nenhum problema. Quando você planeja me dar o antídoto? Não há nenhuma inimizade entre nós, certo? A mulher ficou em silêncio por um longo tempo e respondeu sem responder. A pergunta, diga-me por que você comprou esta casa. Ontem à noite, essa pessoa nele. Apalpo, e até tirou muitas de suas roupas. Isso normalmente seria o suficiente para expulsá-lo centenas ou milhares de vezes. Mas no meio da noite, quando se recuperou e olhou atentamente para a ferida em seu abdômen, descobriu que o sangramento da ferida abdominal já havia parado e que a posição da ferida também havia sido costurada com uma maneira e técnica muito estranhas. Este método de tratamento, ela nunca tinha ouvido falar ou visto antes, mas o efeito foi surpreendentemente bom, tanto que a mulher acordou cedo, mas cerrou os dentes e não fez barulho. Isso ainda é porque o nível de envenenamento agora diminuiu muito, e a ferida foi completamente costurada, o que permite que ela se mova um pouco. Mas seu corpo ainda está muito fraco. Quanto ao que eu fiz ontem à noite, ela naturalmente sabe muito bem.
Essa pessoa realmente salvou sua vida. Então, não importa o que aconteça, ela não pode fazer nada com o homem à sua frente, e o coração de Wen Yan está em caos. Daqui a não restringe a liberdade de comércio, eu saí de Wanshen e tenho que escolher um lugar para me estabelecer. Será que você tem alguma relação com esta casa? Ao dizer esta frase, eu também fiquei um pouco incerto. A mulher à minha frente provavelmente tem alguma relação com esta casa. Com certeza, ao ouvir as palavras, os olhos da mulher ficaram repentinamente sombrios, mas ela não explicou. Coloquei o café da manhã. Você deve estar com fome depois de tanto tempo sem comer. Como o café da manhã primeiro. Este é um benefício que até mesmo a imperatriz da Qian pode não conseguir desfrutar. Você deveria ser grato. Depois de comer, mostre respeito primeiro. Ah, você poderia me dar o antídoto? Lembrei-me do veneno que ela havia colocado em mim e perguntei novamente, sem desistir, vendo que ela não dizia nada. Suspirei impotente e planejei sair daqui, mesmo que não acreditasse que havia sido envenenado, mas ela disse cerca de 3 dias. Não deve ser um grande problema, no máximo, volto ao meio-dia, de qualquer forma, tenho tempo de sobra. Você não está envenenado? De repente, a voz fraca da mulher veio de trás. Minha vida foi salva por ela, não importa se fui envenenado ou não, não tem mais significado, ao ouvir a mulher dizer que não estava envenenado. Meus passos pareciam ter ficado muito mais leves. Enquanto saía, disse sorrindo, olá, heroína. Meu nome é Li Xian, embora eu não saiba qual é a sua relação com esta casa. Mas você pode ficar aqui temporariamente, descanse e se recupere, além de mim. Ninguém sabe que você está aqui, não precisa se preocupar, se precisar que eu faça alguma coisa nestes dias. Pode me dizer a qualquer momento. Depois que saí, a mulher colocou os olhos no café da manhã, ao ver a comida. Seu estômago também roncou, ela realmente não comia há vários dias, mas ela nunca imaginou que foi salva inexplicavelmente por um estudioso um tanto estranho, originalmente ainda pensava em usar um falso envenenamento, para chantagear o outro a salvá-la. Agora parece que não precisa ser assim. Ela, pelo tom do homem, pode ouvir que ela não é uma pessoa comum, além de poder comprar uma casa como esta, com 3 pátios. Ela não é uma pessoa comum, pelo menos é do tipo de família rica, onde não falta prata em casa. A mulher finalmente retirou o olhar, olhando para a tigela de macarrão perfumado, ela pegou uma agulha de prata para experimentar. Mas depois de pensar um pouco, guardou a agulha de prata novamente e começou a comer em silêncio. À tarde, Xiaoan e eu aparecemos nas ruas de Wanshen, mas Yi não veio. Percebi que Yi parece ter muita resistência em ir às compras ou algo assim. Do que ela está com medo? Embora não esteja claro, captei agudamente um ponto crucial. Aquela esposa barata mandou a filha temporariamente para cá para evitar problemas, então pode-se entender que a filha tem medo de aparecer na rua principal de Wanshen e ter problemas, então ela não quer sair? Será que minha esposa barata está em Wanshen agora? E o mais importante é que os inimigos que se opõem à esposa e à família dela provavelmente estão em Wanshen agora e tem muitos informantes. Quando percebi isso, fiquei assustado. Teria sido perigoso se eu realmente tivesse trazido Yi para fora. Felizmente, Yi é sensata e não saiu de casa. Qing respirou aliviada. Fiquei um pouco assustado e me alertei secretamente. Logo cheguei perto do maior restaurante nas redondezas. Entrei direto. Senhores, quantos são? O que gostariam de comer? Tem reserva? Vendo nós dois, o garçom rapidamente acenou e se aproximou. Embora não haja muitas pessoas comendo no horário de Wei, ainda há algumas pessoas que vêm aqui para comer. Eu disse misteriosamente, chame seu gerente. Tem um tesouro que preciso que ele veja.